Então, vamos começar o encontro de hoje. Bom dia para todo mundo, espero que todos estejam muito bem. E depois de 13 encontros fazendo a leitura das encarnações, a gente vai dar continuidade à leitura, vamos revisar os versos nos quais elas são citadas, e para a gente relembrar a ordem delas. Ficou 2 encarnações que não foram apresentadas, das 22 da lista de Vyasadeva, desse capítulo 3, que foi Parashurama, que o Brahmarshi vai estar fazendo vídeo, o conteúdo já está pronto, só falta gravar, e vai compartilhar com vocês. E faltou Ramachandra também, que foi justamente a data comemorativa agora da semana, né? E aí, eu não sei, a gente pode conversar se a gente dá um jeito de apresentar Ramachandra ou se não precisa, porque teve tanta palestra sobre Ramachandra que dá. Foi agora, né? Quarta-feira. Então, meio que teve todas as apresentações possíveis sobre Ramachandra, já E no teve. Luz do Bhagavata, Dhanvantari Swami falou, né, também sobre, então... A gente fez a palestra lá com o Maharaj Davantari, que foi bem legal, e teve a palestra Chandramukha Swami, enfim, teve muita palestra de Ramachandra. Daí, se vocês concordarem, a gente pode só, para quem não assistiu, para quem ficou curioso sobre Ramachandra, porque meio que não teve sobre ele, né, aqui no grupo, aí pode só compartilhar a lista de palestras que tem lá, porque o aparecimento dele foi quarta-feira. O que vocês acham? Tudo bem? Ia sugerir isso mesmo, a gente compartilhar, tipo, aquela palestra da Nalini Sita, dos Maharajas, né? E deixar lá no grupo solto. Né? Teve tanta coisa sobre ele essa semana. Inclusive uns detalhes bem profundos, assim, que até eu desconhecia, né? Sim. Teve umas palestras bem bacanas, né? Uhum. Então tá, gente. A gente vai mandar depois lá, então, para quem não assistiu as palestras e para não ficar faltando uma encarnação, o de Ramachandra. Quem souber de outras palestras que teve em outras páginas também vai compartilhando lá, que aí fica bem completo o conteúdo. E o Brahmarshi depois compartilha o vídeo de Parashurama. Então, agora vamos voltar para o nosso estudo. E vamos iniciar recitando os 3 versos, né, iniciais. Então, Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim sarasvatim vyasam tato jayamudirayet. Antes de recitar o Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências a Narayana, a personalidade de Deus, a Naranarayana Rishi, o ser humano supremo, a mãe Sarasvati, a deusa da sabedoria, e a Srila Vyasadeva, o autor. Shrunvatam swakatha karshna punya shravana kirtanaha Hridyantasthohya bhadrani vidhunoti suhrit satam. Shri Krishna, a personalidade de Deus, que é o Paramatma, a super-alma no coração de todos, e o benfeitor do devoto veraz, purifica do desejo de gozo material o coração do devoto que desenvolve o desejo ardente de ouvir suas mensagens, que são por si mesmos virtuosos, quando adequadamente ouvidas e cantadas. Nashtaprayeshu bhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavatyutamashloke bhakti bhavati naisthiki. Assistindo regularmente às aulas sobre o Bhagavatam e prestando serviço ao devoto puro, tudo que molesta o coração é quase completamente destruído, e o serviço amoroso à Suprema Personalidade de Deus, ao qual se louva com canções transcendentais, se estabelece como um fato irrevogável. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tenhamos um bom momento de estudo juntos. Enquanto a gente recita os mantras, os gatinhos aqui estão quebrando o pau ali, né? Arandarasa, você quer ler os versos?
Nossa, agora deu um bug aqui, vai do 6 até o... 27. Não precisa ler o sânscrito, né? Acho que não precisa. Mas aí a gente vai ler, tipo, corrido mesmo, né? Até o 27. Então, corrido mesmo. Só se... É leitura mesmo, leitura. Tá bom. Então, vamos lá. Primeiramente, no começo da criação, havia os 4 filhos solteiros de Brahma, os Kumaras, que estando sob voto de celibato, submeteram-se a rigorosas austeridades para a compreensão da verdade absoluta. O supremo desfrutador de todos os sacrifícios encarnou-se como um javali, a segunda encarnação, e para o bem-estar da Terra, a ergueu das regiões infernais do universo. No milênio dos Rishis, a personalidade de Deus assumiu a terceira encarnação dotada de poder sob a forma de Devarshi Narada, que é um grande sábio entre os semideuses. Ele coligiu exposições dos Vedas que tratam do serviço devocional e que inspiram a ação não fruitiva. Na quarta encarnação, o Senhor tornou-se Nara e Narayana, os filhos gêmeos da esposa do rei Dharma. Assim, ele se submeteu a severas e exemplares penitências para controlar os sentidos. Eu vou falando dos versos ou posso ler como está, assim, verso 10? Eu não falei. Verso 10. A quinta encarnação, chamada Senhor Kapila, é o mais avançado entre os seres perfeitos. Ele faz uma exposição dos elementos criadores e da metafísica de Asuri Brahmana, pois no decorrer do tempo esse conhecimento se havia perdido. Verso 11. A sexta encarnação do Purusha foi o filho do sábio Atri. Ele nasceu do ventre de Anasuya, que orou por uma encarnação. Ele falou sobre o tema da transcendência de Alarka, Pralada e outros, Yadu, Raya, etc. 12. A sétima encarnação foi Yagi, o filho de Prajapati Ruti e sua esposa Akuti. Ele controlou o período durante a mudança de Swayambhuva Manu e foi assistido por semideuses tais como seu filho Yama. Verso 13. A oitava encarnação foi do Rishi Rishaba, filho do rei Nabi e de sua esposa Merudevi. Nessa encarnação, o Senhor mostrou o caminho perfeito, que é seguido por aqueles que controlam plenamente seus sentidos e que são honrados por todas as ordens de vida. Verso 14. Ó Brahmanas, sob a nona encarnação, o Senhor invocado pelos sábios aceitou o corpo de um rei, Prithu, que cultivou a terra para produzir vários viveres e por esta razão a terra ficou bela e atrativa. O verso 15. Quando houve uma inundação completa após o período de Chakshusha Manu, o mundo inteiro estava mergulhado dentro d'água. O Senhor assumiu a forma de um peixe e protegeu Vaivashvata Manu, alojando-o em um barco. O verso 16. A 11ª encarnação do Senhor assumiu a forma de uma tartaruga, cujo casco serviu de pivô para a montanha Mandacharala, que estava sendo usada como batedeira para teístas e ateístas do universo. O verso 17. Na 12ª encarnação, o Senhor apareceu como Dhanvantari, e na 13ª ele enfeitiçou os ateístas através da beleza deslumbrante de uma mulher e deu néctar para os semideuses beberem. Verso 18. Na 14ª encarnação, o Senhor apareceu como Nrisimha e bifurcou com suas unhas o forte corpo do teísta Hiranyakashipu, assim como um carpinteiro racha bambus. Verso 19. Na 15ª encarnação, o Senhor assumiu a forma de um Brahmana anão, Vamana, e visitou a arena de sacrifício montada por Maharaja Bali. Embora desejasse de coração recuperar o reino dos 3 sistemas planetários, ele simplesmente pediu uma doação de 3 passos de terra. Verso 20. Na 16ª encarnação do Supremo, o Senhor, como Bhrigupati, aniquilou a classe administrativa dos Kshatriyas 21 vezes, tendo-se irado com eles por causa da sua rebelião contra os Brahmanas, a classe inteligente. Verso 21. Depois disso, na 17ª encarnação do Supremo, Shri Vyasa Deva apareceu no ventre de Satyavati, através de Parashara Muni,
e dividiu o único Veda em vários ramos e sub-ramos, vendo que as pessoas em geral eram menos inteligentes. Verso 22. Na 18ª encarnação, o Senhor apareceu como o Rei Rama, com o propósito de executar certo trabalho do agrado dos semideuses. Ele manifestou poderes sobre-humanos ao controlar o Oceano Índico e ao matar o ateísta Rei Ravana, que estava do outro lado do mar. O verso 23. Na 19ª e na 20ª encarnações, o Senhor adveio como o Senhor Balarama e o Senhor Krishna na família de Vrishni, a dinastia Yadu, e fazendo-o, ele removeu o fardo do mundo. Verso 24. Então, no começo da Kali Yuga, o Senhor apareceu como o Senhor Buda, o filho de Anjana, na província de Gaya, apenas com o propósito de enganar aqueles que estão invejosos do teísta fiel. O verso 25. Depois disso, na conjunção das duas yugas, o Senhor da Criação nascerá como a encarnação Kalki e tornar-se-á o filho de Vishnu Yasha. Nessa altura, os governantes da terra terão degenerado em saqueadores. O verso 26. Ó Brahmanas, as encarnações do Senhor são inumeráveis, como regatos fluindo de inexauríveis fontes de água. E o verso 27. Todos os rishis, manos, semideuses e descendentes de Manu, que são especialmente poderosos, são porções plenárias das porções plenárias do Senhor. Nestes inclui-se também os Prajapatis. Prontinho. Então, essas foram as 22 encarnações. E ali tem o verso 26 e 27, né? O 26 a gente repete com frequência, que quase todas as apresentações a gente repetiu, né? Que são muitas, são ilimitadas as encarnações de Krishna, e eles têm só uma listagem que foi escolhida, né, por Vyasadeva. E no 27 traz também a opulência de Krishna, na realidade, né, do Supremo, que todos os administradores universais são apenas porções das porções plenárias do Senhor, ou porções das porções plenárias do Senhor. Se tivesse ativando a voz em 3, 2, 1. O verso 27, ele vai dar o substrato favorável para que o verso 28 seja o verso 28, que a gente vai tratar agora, com muita esmiudez. Então, verso 28 do capítulo 3. Ettecham sakala punsha krishnastu bhagavan swayam indrari vyakulam lokam mridayanti yuge yuge. Já ia ler palavra por palavra. Tradução. Todas as encarnações acima mencionadas são ou porções plenárias ou porções das porções plenárias do Senhor. Mas o Senhor Shri Krishna é a personalidade de Deus original. Todas elas aparecem nos planetas sempre que há um distúrbio criado pelos ateístas. O Senhor encarna para proteger os teístas. Então, esse verso 28 do capítulo 13, ele é famoso, porque até escolhi começar com ele o encontro de hoje, porque ele é considerado um Paribhasa Sutra, ou seja, um verso imperador, um sutra imperador, porque ele derrota todas as demais afirmações. Ele não só derrota todas as demais afirmações, como ele é a base de compreensão para todo o Srimad Bhagavatam. E Jiva Goswami declara no Krishna Sandarbha que esse verso, ele tem um aspecto especial, porque nenhum outro verso do Bhagavatam declara a posição de Krishna como esse verso declara. Esse é o verso que mais estabelece a posição de Krishna de todo o Bhagavatam. Coloca Krishna na posição dele em referência a todas as outras encarnações. Quer começar sobre ele? Bom, se eu começar, eu não termino. Vamos lá. Se vocês viram o texto que eu mandei para o grupo, conseguiram dar uma lida? Você mandou a parte toda do manual do Bhakti-Vaibhava? Uhum. Então ali tá tudo ali, gente. Então próximo verso. Aqui, vocês leram, o Marcos leu, né? Vocês leram o Bhakti?
Eu fiquei preocupado que ficou pequeno, né? Porque eu fui tirando foto. Ah, então, mas todo mundo conseguiu ler? Porque vale muito a pena quem não leu, ler, porque ali tem muita informação bacana, bem legal mesmo. Basicamente é o que a Radha Shakti falou, que esse verso ele vai corroborar toda a compreensão do Srimad Bhagavatam, que é a nossa escritura principal. Ele que está mencionando aqui enfaticamente e para tirar qualquer dúvida que aquele a qual foi falado no canto 1, capítulo 1, verso 1, aquela pessoa que é... Eu vou até pegar o verso 1 para a gente lembrar, vale a pena. Só um segundinho. Lembrando do verso 1. Ó meu Senhor, aqui já com tradução de Prabhupada, né? Shri Krishna, filho de Vasudeva, a onipenetrante personalidade de Deus, ofereço-vos minhas respeitosas reverências. Medito no Senhor Shri Krishna, porque ele é a verdade absoluta e a causa primordial de todas as causas da criação, sustentação e destruição dos universos manifestados. Ele é direta e indiretamente consciente de todas as manifestações e é independente, porque não há outra causa além dele. Foi ele apenas que primeiramente transmitiu o conhecimento védico ao coração de Brahmadi, o ser vivo original. Mesmo grandes sábios e semideuses são por ele colocados em ilusão, assim como uma pessoa é confundida pelas representações ilusórias da água vista no fogo ou da terra vista na água. Por sua causa, apenas os universos materiais, temporariamente manifestados através das reações dos três modos da natureza, parecem reais, embora sejam irreais. Portanto, medito nele, o Senhor Shri Krishna, que é eternamente existente na morada transcendental, a qual é sempre livre das representações ilusórias do mundo material. Eu medito nele, pois ele é a verdade absoluta. Srila Prabhupada, ele coloca no significado, né, 3 vezes aqui o nome de Krishna, mas no sânscrito não aparece nenhuma vez. Ele só faz correlação com esse Paribhasa Sutra e correlação ao Vasudeva. Mas, se ficasse só estabelecido pelo Vasudeva, outras personalidades são chamadas de Vasudeva também, com relação à onipenetrância, ou dele ser tão consciente das situações que ele está presente em todos os lugares. Um exemplo de quem é chamado de Vasudeva também é Shiva, por exemplo. Então, para que não haja dúvidas, esse verso foi apresentado. E assim como o imperador ele não precisa estar presente e vindo continuamente nos locais para que apresente. Uma única vez que ele aparece no local e estabelece alguma coisa, está definido. Nada mais precisa ser modificado para além daquilo. Essa é a potência de um imperador. E essa é a potência desse verso. Ele não vai ser repetido outras vezes no Srimad Bhagavatam. Porém, todo o Srimad Bhagavatam vai ser corroborado e estabelecido a partir dele. Até, só para complementar esse ponto que o Brahmar estava trazendo, no verso 1, quem quiser pegar o Bhagavatam e dar uma olhada, se não olharam ainda, olhem o sânscrito, não tem a palavra Krishna, mas na tradução tem, que é justamente o que o Brahmar estava falando, ele se apoia na conclusão e já traz na tradução a conclusão desse conhecimento. Mas se a gente fosse olhar pelo sânscrito, Hridayananda Maharaj ele vai apresentar assim, esmiuçando as palavras desse verso, né? Ele gosta de apresentar esse verso. Esse verso vale muito a pena assistir a aula de Hridayananda. A gente até compartilhou aqui quando a gente começou o grupo, mas dá para compartilhar de novo para quem foi entrando depois, o 111, palestra de Acharya Deva. E é bem assim, explícito que Prabhupada, ele já traz o conhecimento pronto, porque se você for ver no verso, ele está falando de uma personalidade que é o Bhagavan, que é a pessoa suprema, que é a fonte original de tudo, que é a verdade absoluta. Aí, ao longo do Bhagavatam, aí os sábios em Naimisharanya vão perguntar para Sutta Goswami, tá, você pode falar das encarnações para a gente, por favor? Aí Sutta Goswami vai falar das encarnações, vai chegar no final e vai dizer, tá, mas a fonte de todas essas encarnações é Shri Krishna. Então, aí estabelece. Esse é o momento do Bhagavatam, esse verso aqui, 1.3.28, é o momento do Bhagavatam que estabelece a posição única de Krishna perante todas as outras personalidades. Isso. Esse é o principal. E vamos lembrar um pouquinho, ou vamos tentar entender um pouquinho qual é essa relação das expansões. Aqueles que assistiram a palestra de Lokasakshi,
ele tentou dar atenção para isso, né? Falar com detalhes sobre as diferentes manifestações de Krishna. Daí, naquele texto que eu mandei para vocês, está escrito também. Eu só vou dar uma lembrada aqui. Então, as primeiras manifestações, eu estou falando em vez de encarnação, manifestação, tá? Porque é mais claro para a gente. Os tradutores resolveram utilizar o termo reencarnação, ou reencarnação, encarnação, mas esse termo a gente sabe que filosoficamente não é correto, porque Krishna não assume a carne, né? Teoricamente, na prática. A forma dele é plenamente espiritual. Então, primeiro tem as expansões Swayamrupa, que é as expansões dele mesmo, né? Ele vaqueirinho sendo ele mesmo. Então, deixa eu pegar aqui, só para eu separar bem. Uhum. Tá, isso. Aí tem a Swayam Prakasha, que é dividido em duas. Prabhava Prakasha e Vaibhava Prakasha. Não se assustem com os nomes, porque a gente pode mandar o esqueminha depois lá no grupo, então... E tá lá, tá na parte do desenho, tá lá. Ficou de lado, né, mas tá lá. Prabhava Prakasha são manifestações, expansões diretas iguais de Krishna, como quando ele se expande na dança da raça, ou quando ele se expande para as 16.108 esposas. Lembrando que ele é monogâmico, Krishna não é poligâmico, porque ele é sempre para com uma esposa, né? Ele é um para cada uma. Ele é um para cada uma. Ele não é um para vários, ele é um para cada. Né? Ele pode se expandir. Então, isso. Detalhes, curiosidades interessantes. E Vaibhava Prakasha são as expansões que são ele próprio, porém com alguns aspectos diferentes. O exemplo de Vaibhava Prakasha é Balarama. Ou quando Krishna sai de Vrindavana e vai para Mathura como guerreiro, como kshatriya, ele assume esse papel de kshatriya e monta Dvaraka, por exemplo, aí também é um Vaibhava Prakasha. Já não é mais Krishna vaqueirinho e tudo mais, já não é Krishna em Vrindavana. Aí existem as outras expansões chamadas Tad-ekatma. Então, esse Tadekatma vai ser dividido em duas, em Vilasa, ou passatempos, e Swansha. Das Vilasas é dividido em Prabhava Vilasa e Vaibhava Vilasa. Prabhava Vilasa são os Chaturvyuha. Se alguém não lembra, nunca ouviu falar, são as primeiras expansões quádruplas do Senhor, que é Vasudeva, Sankarshana, Pradyumna e Aniruddha. Lembrando que Lokasakshi mencionou, né, que Krishna expande Balarama, Balarama se expande em Mahasankarshana e Mahasankarshana se expande nesse Chaturvyuha. Daí, desse Chaturvyuha que vai expandir outras coisas, que é expansões Narayana, que são o Vaibhava Vilasa. As expansões Narayana são as formas de Krishna residentes nos planetas Vaikuntha, naqueles inumeráveis planetas. Aí, desses Vaibhava Vilasa, vão surgir a segunda expansão quádrupla, de novo, Sankarshana, Pradyumna, Niruddha e Vasudeva, para aí manifestarem Swansha. Swansha são os Purushavatas, que são os 3 Vishnus, que é o Karanodakashayi Vishnu, ou Mahavishnu, Kshirodakashayi Vishnu, ou eu inverti. Karanodakashayi Vishnu, Garbhodakashayi Vishnu, que é aquele que deita no fundo do oceano, que sai um lótus do umbigo e nasce o Senhor Brahma, e o Kshirodakashayi Vishnu, que é o Paramatma original. Então, esses são os 3 Vishnus. E desses Vishnus vão vir as outras manifestações todas. As Lila-avataras, as Manvantara-avataras, os Yuga-avataras e Avesha-avataras, que são os Shakti-avesha-avataras. Shakti-avesha-avataras, que são essas últimas expansões, são indivíduos, são almas que são imbuídas de poder por Krishna para que venham cumprir com uma missão especial. Exemplos de Shakti-avesha-avatara, Jesus Cristo, Srila Prabhupada e Parashurama. E é isso,
essas expansões todas. Assusta um pouco os termos, mas por experiência, vale a pena a gente ouvir isso e depois ouvir de novo. Não se preocupe em gravar tudo agora, mas entenda que existem classificações das expansões de Krishna para que possamos compreendê-lo. Normalmente, quando a gente estuda essas classificações, parece que tem um, depois vem o outro, e depois vem o outro. Mas lembre que na prática não é assim. Tudo sempre existiu. Essas expansões são sempre existentes, ok? E, assim, é uma forma da gente... A gente está numa situação de extrema limitação de compreensão, para compreender algo que é ilimitado, né? Então, essa é uma forma autorizada de conhecimento organizado para que a entidade viva num estado limitado possa compreender o ilimitado, porque, no caso, as manifestações de Krishna são ilimitadas, mas aí essas classificaçõezinhas ajudam a gente a acessar de forma autorizada, não é uma classificação especulativa, né? Ela é autorizada das escrituras para a gente entender o que é tão magnânimo, assim, que é Krishna, né? Aí o que difere, assim, são diferentes manifestações de Krishna, em diferentes humores, com diferentes missões, com diferentes potências, né? E diferente classificação de Vishnu Tattva, Jiva Tattva e etc. Aí tem mais detalhes. Vamos ver se a Nandarasa não quer trazer alguma coisa sobre, e aí você continua na parte... Isso aqui é do manual também, né? Sim. Tá, então eu vou trazer depois só do significado de Prabhupada, que é bem legal também. Então, gente, não, basicamente, minha fala complementa o que vocês trouxeram sobre o Paribhasa Sutra, que é a conclusão, né, a imperação de todo o conhecimento, e eu achei interessante nesse significado, se quem não leu puder ler depois, acho muito interessante que pegue e leia ele todo, né, porque também vai enumerar esses poderes exibidos por cada uma das encarnações, né, que é bem interessante. Tem encarnação que vem manifestar a beleza, a renúncia, a fama, nós já mencionamos, né, mas ele dá um apanhado geral, um geralzão assim, e basicamente é isso. Vocês complementaram tudo que eu teria para falar sobre também. Adorei a fala de vocês, retomei vários pontos aqui. Pode continuar, se vocês quiserem. No Bhaktivaibhava, Nanda, eles bateram bastante na tecla do Jiva Goswami ali, como é que foi isso, do verso? Sim, basicamente foi batida mais nessa tecla do Paribhasa Sutra, né, de que esse verso ele é a conclusão, e o que vocês falaram aí, parece que vocês estavam na aula, porque segue-se essa mesma apostila, né, então todo esse conhecimento trazido na apostila, que é uma parte bem extensa, né, ela é bem grande, assim, vai destrinchar bem o que Jiva Goswami fala. Eu acho bem legal. Inclusive, eu li umas 3 vezes, porque dava um bug, né? Você vai lendo e você fala, nossa, peraí, vou voltar de novo. Ler, mas é muita informação bacana. Mas é basicamente isso, né? Focou mais no imperador, porque a gente foi destrinchando, assim, as encarnações anteriormente, né? Até chegar nele, e ele sempre acabava sendo mencionado. Esse é um verso antes de chegar nele. Ele sempre é mencionado, né? Ele sempre é mencionado. Esse é um dos versos mais mencionados, né? Oi? Não, ele é mencionado antes de chegar nele, e depois você tá lá no 10º canto, vai falar sobre ele, sempre. Esse é um verso que dá para citar em toda palestra que vai dar sobre Krishna, qualquer coisa sobre Krishna dá para citar esse verso. Sim. Para quem quer memorizar verso e sânscrito e tradução, esse é um verso bacana de ter na parede do quarto escrito. Porque ele academicamente falando, assim, ele é bem, bem significativo mesmo. Só tem um detalhinho, assim, eu não lembro se foi o Lucas Shaxi ou alguém que trouxe uma tradução, né, desse Paribhasa Sutra, né, que também pode ser traduzido para aquilo que era desconhecido e aqui ele vai passar a ser conhecido. E eu achei muito interessante, até anotei num adesivinho e coloquei aqui nesse verso do Bhagavatam. Então ele era desconhecido e aqui ele se torna conhecido. Também pode ser traduzido como Paribhasa Sutra, né? A conclusão de algo. Isso é bem legal, né? No manual do Bhaktivaibhava, ele vai falar sutra como uma declaração que ela é objetiva, clara e, assim,
conclusiva, assim, né? Ela tem muita informação numa pequena declaração, né? E ela é bem objetiva. E o Paribhasa é descrito que ele é uma verdade, uma algo novo que não foi declarado ainda, né? Então, em forma de sutra, algo novo foi declarado, de certa forma. Né? Paribhasa Sutra, de certa forma. E é bem interessante, assim, porque nos Vedas um verso refuta outro, né? Às vezes, é como vocês mencionaram, né? Shiva vai ser reconhecido como Krishna, né? Vai ser chamado, às vezes, de Deus. Então, muitas pessoas que seguem outras linhas podem ler o Bhagavatam e se confundir, né? Shiva que é Deus, né? Não é Krishna. Então, um verso, ele tem essa função de refutar o outro. E o Lokashak, você tinha falado, só mais um detalhe, assim, que eu tinha esquecido, é que geralmente, isso eu acho que vocês tinham falado isso já, né, então eu tô repetindo coisa que vocês falaram, mas que realmente, assim, essa última vez que algo é falado, que algo é declarado, é a que vai valer, né, então mesmo que você tenha lido, como o Brahmash mencionou, né, aquele verso anterior, que vai trazer Krishna como Vasudeva, é o que foi falado por último que tem que ser levado em consideração. É bem interessante. É uma Nyaya de lógica, a Jiva Goswami vai argumentar como... eu anotei aqui em algum lugar, esqueci o nome da escritura, Purva Mimamsa, que tem um estudo de lógica no qual as declarações posteriores são mais poderosas. Aí o exemplo que é dado é no sentido de que, assim, eu quero água, o Brahmaji traz água para mim, mudei de ideia, quero leite. Aí se ele traz água, né, não seria muito inteligente da parte dele, eu falei que eu mudei de ideia, que a última coisa que eu disse é que eu quero leite. Então, a última coisa dita, né, ela é a que mais vale, no caso, e ele vai argumentar dessa forma em relação a essa lógica, né, em relação ao fato de que no verso, não sei qual é o verso, mas que traz Krishna e Balarama como... o verso 20 alguma coisa, 21. Eu anotei. Não. Só encarnações. Esqueci de colocar na tal verso. Mas a gente leu agora, né, que declara Krishna e Balarama como... 23. Na lista da... 23? 23. Então, na lista das encarnações. E aí tá, então Krishna e Balarama estão na lista das encarnações como qualquer outra. Aí vem o 1.3.28 e diz, eles podem estar na lista só porque tem similaridades em termos de vinda, assim, do porquê de vinda. Então ele nasce, ele assume uma forma humana, etc. Mas a afirmação do 1.3.28 declara que eles são a fonte da fonte de todas as outras encarnações. E ele também vai argumentar que no verso 1.3.23 é dito que tem a palavra Bhagavan, e nenhuma outra das encarnações tem a palavra Bhagavan. E essa palavra Bhagavan, ela está utilizada no verso de uma forma que ela serve tanto para Krishna quanto para Balarama. Ou seja, Krishna, Balarama são a suprema personalidade, a suprema personalidade de Deus. É difícil falar do Mas Balarama também é a suprema personalidade de Deus, né? E não existem duas suprema personalidade de Deus, porque Balarama vem de Krishna, então... todo mundo... Hoje é o encontro dos gatinhos, vai trazer os nossos aqui também, ele vai desaparecer. As expansões plenárias dos gatos. A expansão plenária de cada participante do grupo, né? Cada um com seu gatinho. Então, o significado de Prabhupada é bem legal. Aí eu vou trazer alguns pontos que eu anotei aqui, só para fechar essa parte. Bom, esse verso estabelece a posição de Krishna em relação a todas as outras encarnações, e Prabhupada afirma que o que falta no mundo inteiro em Kali Yuga é colocar Krishna no centro. Então, esse verso estabelece Krishna como centro, né? E estabelece em consonância com a Gita um motivo ou princípio geral da vinda de Krishna. De novo, princípio geral da vinda de Krishna, proteger os devotos, aniquilar os demônios, está nesse verso, está na Bhagavad Gita também. Aí vai falar que as encarnações diferentes de Krishna, isso tudo Prabhupada trazendo significado, tá? As diferenciações são diferentes planetas, diferentes espécies e diferentes missões. É muito legal porque Krishna não se limita de forma alguma. Certamente ele vem como inseto, vem como várias coisas que a gente desconhece, mas ele não vem só na forma humana, né? Ele também afirma que o uso de poder vem de acordo com a necessidade, ou seja, a quantidade de potência que uma encarnação vem é de acordo com a necessidade, ou seja, Krishna não exibe opulência desnecessariamente.
Então, o Nrsimhadeva, ele vem assim como poderoso e tal, aniquilador, ele não vem desnecessário, ele não vinha matar alguém ou aniquilar uma personalidade que não era ameaçadora. Hiranyakashipu era ameaçador, inclusive, para os devas, e isso não é pouca coisa, porque os devas são personalidades extremamente elevadas, que têm armas celestiais, com mantras, etc. É descrito que quando Hiranyakashipu mexia a sobrancelha, de não ter gostado de algo, os devas já ficavam totalmente temerosos. Ou seja, imagina o nível de poder que Hiranyakashipu adquiriu através de austeridades demoníacas, né? Então, o próprio Krishna vem para acabar com ele e vem naquela forma majestosa de Nrsimhadeva, para poder acabar com uma personalidade que era tão poderosa. Então, poder de acordo com a necessidade. E aí, Prabhupada traz os princípios, os aspectos, qual a opulência de Krishna, qual o vibhuti de Krishna que cada encarnação vai trazer em destaque. Aí ele vai destacar assim: Narada, Varaha e Buda criaram fé nas massas. Rama e Dhanvantari revelam a sua fama. Balarama, Mohini e Vamana revelam a sua beleza. Dattatreya, Matsya, Kumara e Kapila-deva mostram o seu conhecimento transcendental. Nara e Narayana Rishi demonstram a sua renúncia. Aí Prabhupada vai trazer que elas mostram opulências parciais do Senhor Supremo em plenitude, mas não todas. Elas não demonstram todas as opulências em plenitude. É focado em alguma coisa, em algum atributo específico. Mas quando Krishna vem, Krishna manifesta as opulências em plenitude, todas. Todas na forma de Krishna, de forma completa. Então esse é o diferencial. E a mais extraordinária de todos os aspectos, de toda a manifestação de Krishna, quando ele vem à Terra na sua forma original, é a manifestação energética interna dos passatempos de Krishna com as vaqueirinhas, Prabhupada fala. Então ele traz na lata, assim, né, que é os passatempos de Goloka Vrindava, né, a manifestação do mundo espiritual, de Goloka, dos passatempos mais íntimos de Krishna. Isso é o mais extraordinário de tudo. Não é ele matando o demônio, isso ou aquilo. É a doçura da relação amorosa de Krishna, não são os aspectos de opulência. E aí ele vai falar que para a gente compreender adequadamente esses passatempos relacionados à intimidade de Krishna, existem 9 cantos do Bhagavatam até chegar no 10º canto, no qual são 90, sei lá, mais de 90 capítulos, falando somente sobre Krishna, exclusivamente sobre Krishna e os seus passatempos íntimos. E lá vai ter a dança da raça e tudo isso, que são manifestações completamente espirituais, que não tem nada a ver com a relação homem e mulher que a gente conhece nesse mundo. E aí depois Prabhupada vai afirmar que Krishna não tem outra fonte, ele é a fonte de tudo. E aí, corroborado com Bhagavad Gita, quando Krishna diz para Arjuna que não há verdade superior ou igual a mim. Aí Prabhupada vai trazer que Swayam significa supremacia, ou summum bonum, e não é usado para nenhuma outra encarnação. Essa palavra não é usada em referência a nenhuma outra encarnação. E Krishna possui 64 atributos em plenitude. Prabhupada vai trazer em termos de percentual de atributos também. Krishna possui 64 atributos em plenitude, expansões pessoais, Swayam, Prakasha, Tadekatma, essas que o Brahma estava falando, possuem 93% desses atributos. Shiva possui 84% desses atributos. Ele não é nem Avatara, nem Avesha. Existe uma classificação específica para Shiva. Shiva. A Jiva, que é a nós, ela no máximo, no máximo 78% dos 68, atributos. 78. 78? Não tem 68. É mencionado que pode se atingir, né? Uma diva como ela pode atingir até 78. Não vai dar conta 78. Olha o mesmo básico aqui. E agora? É aqui, ó, o padrão de perfeição para um ser humano é desenvolver esses atributos plenamente até 78%. Eu tirei 10%, gente. Aqui é Kali Yuga, né? Entende? Segundo o Raul Seixas, a gente usa só 10% da cabeça animal, né? Então estamos bem baixinhos, né, nossa capacidade. Esse daqui é o ser humano que vai exibir mais perfeição, talvez, né? Acho que não todas as divas desenvolvem, mas ele pode chegar até 78%. Isso, não é que a gente tem 78% aqui, estou exibindo 78% da opulência de Krishna. Mas deve ser devoto puro, não? Provavelmente. Só o Senhor Brahma exibe 78%. Mas a gente pode, qualquer um de nós aqui, isso é real, qualquer um de nós, como Jiva, tem a capacidade de exibir
no máximo 78% dos atributos de Krishna. E no estado, aí Prabhupada traz que no estado condicionado a gente demonstra pouquíssimos atributos. Bom, a gente percebe, né? E isso varia de acordo com o nível de piedade de cada um. Quanto mais piedosa uma pessoa é, mais atributos transcendentais ela vai exibir. A gente só não exibe mais porque a gente não é exibido. E Brahma possui 78% completo, o máximo que a Jiva pode chegar. Aí, eu queria ler um trechinho da página 195. Aqui. Os seres vivos divinos, que são habitantes dos planetas do céu espiritual, são companheiros eternos de Deus, em diferentes planetas espirituais chamados Haridama e Maheshadama. A morada do Senhor Krishna acima de todos os planetas espirituais chama-se Krishna Loka, ou Goloka Vrindavana, e os seres vivos perfeitos, desenvolvendo em plenitude 78% dos atributos acima mencionados, podem entrar no planeta de Krishna Loka após deixar este corpo material. Então, claro que... Foi o que a Sueli mencionou, né? Talvez os devotos puros, né? Aqueles que atingem a perfeição, eles podem entrar. Exato. E vem como consequência natural do serviço devocional, no fim das contas, né? Sim. As virtudes, as qualidades, elas vêm naturalmente com o serviço devocional, ao mestre espiritual e tudo mais. O método científico é esse, né? Para parar. Isso. E... O foco não é as qualidades, né? Ponto importante também. Senão vira Siddhi. Isso. Aí outro ponto importante por mais que Krishna ele expanda isso tudo, esse trem todo, ele continua sendo todo completo, né? Sempre lembrado, Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate, que ele é perfeito e completo, e por mais que ele emane todas essas manifestações e tudo que é perfeito e completo também, ele continua sendo todo completo. Ele não se perde, né, nessas manifestações. Ele continua sendo todo. Para não entrar em nenhuma razão material, né? Para com Krishna, assim. Imagine, tipo, Krishna vai se manifestando e vai se encolhendo, assim. Posso fazer uma pergunta? É porque eu estou estudando sobre Brahma Bhuta, e eu sei que Brahma Bhuta, lá na Bhagavad Gita, é o estado elevado da diva, né? Quando ela não tem, a alma está liberta da energia material, né? E está só consciente de Cristo, só fazendo serviço devocional. E aí você falou aqui sobre essas qualidades, né? Da diva para retornar para Deus, né? Para Goloka Vrindavana. Aí como a diva depende da misericórdia de Krishna para dar não, desculpa. É Buddha Yoga, que Deus, Brahma Bhuta é o estado que é livre do contexto material. Buddha Yoga é que a gente depende da misericórdia de Krishna, né? Que é essa inteligência que Prabhupada fala. E aí, para mim ter essa Buddha Yoga, eu preciso da misericórdia de Krishna, para me ser uma pessoa melhor. Então, se eu preciso da misericórdia de Krishna, é claro que eu tenho que me voltar para ele, focar nele, me interessar por ele, fazer serviço devocional para que ele se interesse por mim também, né? Porque eu estou de costa para ele, vamos dizer assim, né? Mas, para mim obter essas qualidades aqui, quando eu consigo essa misericórdia do Buddha Yoga, essa verdadeira inteligência, eu já vou ser capaz de desenvolver essas qualidades aqui. Você pode falar um pouco sobre isso? Sobre essa... Eu sei que está um pouco fora do contexto, é porque eu assim, com essa questão que tem a ver, né, com o avanço da diva, né, da entidade, tem a ver com o avanço dela. Se para mim avançar eu preciso da misericórdia de Krishna, dessa Buddha Yoga, e aí, para mim ter esse percentual aqui de alcançar, né, tá certo que eu vou ter que fazer coisas que sejam favoráveis à minha vida espiritual e tal, mas assim, fiquei um pouco assim... No Néctar da Devoção, eu vou juntar um pouquinho que Srila Prabhupada fala no Néctar da Devoção. Não sei se eu estou atrapalhando, desculpa aí, se for pode deixar para depois. Não, é importante, vale a pena. Juntando com o que Prabhupada fala no Néctar da Devoção e trazendo um pouquinho de psicologia do yoga aqui, vamos somar as duas coisas. O que acontece, o que já é bem compreendido e tal dentro da ciência, até do próprio psicologia do yoga. Ok, temos vários nós internos, assim, os sanskaras, os vasanas, que são as falsas verdades internas e tal, todos emaranhadas umas com as outras. E sabe, tipo cama de gato?
Daí você tenta desfazer a cama de gato, você tira uma, mas você faz um outro nó. Daí você volta e tenta arrumar o outro e prende o outro nó, descobre um outro nó. Tipo, é uma coisa muito entroncada. Para a gente conseguir limpar isso, em escrituras budistas, por exemplo, menciona que Buda demorou 12 vidas para chegar à iluminação, pensando naquela estratégia de pensamento e meditação e tal. Poder? Dá, mas 12 vidas. Então, a proposta de Bhakti é que nesta vida a gente tem a capacidade de desenvolver amor puro por Krishna, né? Então, pelo nosso próprio esforço, a gente vai ficar toda hora preso e amarrotado com outra qualidade. Ou seja, pensar em desenvolvimento de qualidades pelo desenvolvimento de qualidades só vai nos manter cada vez mais enredado, porque, uau, agora eu estou conseguindo desenvolver uma renúncia incrível e tal, mas você olha para trás e está desenvolvendo uma apatia enorme para com sua família e tudo mais, desfavorável, entende? As coisas não se balanceiam no mundo material, sempre vai ficar alguma coisa para trás. Aí, quando a gente se rende sinceramente e profundamente para Krishna, o que ele faz? Maia, libera aí. Daí Maia que tava lá, tipo, o cachorro. Né? Larga. Uma deusa, assim. Mas Srila Prabhupada faz a relação, né, de Maia como se fosse o cão de guarda da casa. Então, a Maia simplesmente solta e libera o indivíduo para que ele possa manifestar a sua verdadeira natureza. Por isso, Srila Prabhupada repete várias vezes na Bhagavad Gita que apenas o serviço devocional vai desenvolver todas as boas qualidades do devoto, e não outra coisa. Porque é Krishna que vai dar essa misericórdia. Aí, só para fechar, lembra aquela máxima que não tente ver Deus, mas age de forma que Deus o veja, né? Como você mencionou, fazer por merecer, no sentido de, poxa, eu estou querendo, Krishna, olha, dentro das minhas limitações eu estou querendo. E é importante lembrar que essa lógica de somente o serviço devocional vai manifestar essas qualidades e essa plataforma de receber a misericórdia de Krishna, porque não é artificial. Quando o Prabhupada diz que o serviço devocional não é um método artificial, é muito profundo e vale muito a pena a gente meditar sobre isso. O que é artificial? É aquilo que você, vou trazer de forma bem resumida e simplista, mas aquilo que você não faz eternamente. Tipo, coisas que você não vai fazer na realidade espiritual. Ficar lá meditando em silêncio, fazendo austeridade num pé só, sei lá, com o braço para cima, sei lá, qualquer coisa do tipo. Você não vai fazer isso no mundo espiritual. Então é artificial, porque a alma não precisa fazer isso. E o serviço devocional, ele é a atividade da alma no mundo espiritual. Então você vai estar fazendo o que a alma faz. Aí Prabhupada vai dizer, acho que é no Caminho da Perfeição até, ele diz assim que então, se você quer voltar a ser o que você é, alma, então haja como alma, fazendo o quê? Serviço devocional. Então, é uma lógica perfeita, assim, realmente. Uhum. Tem até um adicional a gente estudando para o grupo da noite, que aparece Yudhishthira Maharaj, meio desconsolado depois da batalha de Kurukshetra, porque matou um monte de gente e tal, não sei o quê. E ele falou, mas o meu corpo existe para servir essas pessoas, porém, devido às circunstâncias, eu fui o responsável por morte de milhares e milhares de pessoas. Que aflição eu estou. Enquanto a gente tem, Srila Prabhupada no significado menciona, enquanto tivermos corpos, devemos entender que esse nosso corpo não é para a nossa satisfação, é para servir os outros, porque isso é consciência espiritual, né? Isso é verdadeira consciência espiritual. E é difícil isso, né? Não é simples, porque o corpo, ele tem... Assim, Prabhupada apresenta pra gente algo incrível, que não deve ser tratado como algo inatingível, porque a gente deve executar isso na medida da nossa capacidade. É aí que consiste a nossa sinceridade. Porque não é simples. Imagina, o corpo tem 1 milhão de demandas, o corpo físico, o corpo sutil, o corpo emocional, ele está o tempo todo nos requisitando coisas, né? É constantemente, é fome, é sono, é isso, é aquilo, e aí o corpo emocional tem outras requisições, e aí a entidade viva fica, se ela está muito identificada com a forma corpórea dela, de realmente essa ilusão de eu achar que eu sou esse corpo mesmo, e a minha autoestima está toda baseada no corpo, está tudo baseado no corpo. E eu estou falando no corpo não só em termos de aparência física, mas estou falando autoestima baseada em inteligência. Isso é conceito corpóreo de vida. Ou autoestima baseada em, minha mente é muito pacífica, então eu sou uma pessoa avançada. Isso é conceito corpóreo de vida, ou seja, ainda está confundindo os corpos sutis e o corpo grosseiro como sendo o eu, né? Então, não é algo simples isso, porque a gente está o tempo todo atendendo essas demandas corpóreas. Para a gente virar
um servidor é um processo de treinamento, é um processo de autotreinamento. Por isso que a gente precisa de um mestre espiritual, por isso que a gente precisa de uma instituição espiritual, por isso que a gente precisa de associação espiritual, porque não é assim, senão a gente vai ficar só no charlatanismo mesmo, assim, eu quero ser o servo de todos, eu quero ser um servidor, eu sou um servo de Deus, mas na realidade a gente não consegue botar em prática, porque o conceito está lá em cima, e a gente não consegue ver a prática disso. Às vezes a prática é minúscula, ela é simples. Começa limpando um negocinho aqui no templo, começa fazendo um servicinho para um devoto. É isso, são esses pequenos serviços que vão colocando a gente na plataforma, entende? Então não precisa ser algo, o conceito é grandioso, mas a gente não precisa de agir de forma grandiosa, a gente tem que ir passinho em passinho, né? Senão não dá certo. Senão fica só um conceito morto e a realidade da ação não existe, né? E a gente não é essas qualidades, uma coisa bem interessante que o Prabhupada menciona em várias passagens, que essas qualidades, a Krishna, ele dá de acordo com aquilo que for favorável para o nosso avanço. E se essas próprias qualidades começarem a se tornar um empecilho para o nosso avanço, ele tira, né? Então, nós não somos elas, né? Estar e não estar com elas simplesmente é uma possibilidade que Krishna está nos dando para tal desenvolvimento. Exemplo clássico é Arjuna, né? Quando Krishna partiu do mundo, todas as habilidades principais de como grande guerreiro, arqueiro e tal, não sei o quê, ele perdeu tudo. Ele perdeu essas qualidades como o melhor arqueiro, o melhor guerreiro. E tem uma passagem que é bem explícita nisso, no próprio Bhagavatam, a gente vai chegar nesse local, que daí ele estava voltando, assim que ele descobriu que Krishna tinha partido do mundo, ele voltando desolado, vê uns ladrõezinhos, assim, roubando alguém, daí ele foi proteger e toma uma surra dos ladrões. Não, os ladrões tentam roubar as esposas de Krishna, não é pouca coisa não. Arjuna está levando as esposas de Krishna e os ladrões tentam roubar as esposas de Krishna. E Arjuna não consegue proteger as esposas de Krishna. Imagina como ele se sentiu, né? Krishna já tinha saído do planeta. Mas, enfim. E assim, eram os ladrãozinhos mequetrefe, assim. A gente vai chegar nesse capítulo, gente. Dói, gente. Prepara o coração. Dói. Arjuna e o Yudhishthira sabendo da saída de Krishna do planeta e Arjuna lembrando dos momentos dos dois juntos. Ai, é horrível. Uhum. Sem problema, Valha. Sem problema. Tranquilo. Acho que a gente vai conseguir até terminar mais cedo hoje, porque vamos passar para o verso seguinte já? Vamos. Talvez até verso 29, porque só tem o 29, 30 e 31, e eles são bem não tem tranquilos. 32? Não. Eu avisei só o 31. Ah, eu botei 32 também. Acho que eu avisei o 32 também, sem querer. Não, na descrição não, só se for... Mas tudo bem, a gente vai se dar. Lá. Não, é que o 32? Acho que você avisou até o 32 mesmo, é verdade. Não lembro. É porque vai falar da... Bom, beleza, vamos pro 29. Alguém quer ler o 29 aí, gente? Agora com sânscrito. Não, aí, pô... Manda bala aí vocês mesmo. Não, alguém lê seja português mesmo. Quem tiver na mão aí com o Bhagavad. Posso ler? Quem quer que cuidadosamente recite os misteriosos aparecimentos do Senhor, com devoção, de manhã e à noite, alivia-se de todas as misérias da vida. Pararam de sofrer já depois dos 3 encontros que a gente teve sobre as encarnações? É para ler o próximo? Eu vou ler. Hã? É para ler mais um verso, tá falando? Não, vamos parar, vamos dar uma paradinha nesse rapidinho, daí você lê o 30. Você lê o 30. Aqui. Esse é o verso que outorga a bênção, né? Tem os versos, tem até um nome específico, né, para esses versos que outorgam bênçãos. Tu lembra, Nandaraça? Não lembro o termo da bênção, né? Mas são versos. Olha a viagem, fala Mangalacharana. Mangalacharana é antes, né? É o início, né? Não, o termo fugiu aqui, mas eu sei que tem também. Mas esse verso, ele tá bem também em consonância com o verso 4.9 da Bhagavad Gita,
que é aquele que conhece a natureza transcendental do meu aparecimento e atividades, ao deixar o corpo não volta a nascer neste mundo material, mas alcança minha morada eterna. E aqui, o que significa exatamente Veti? Você sabe? Se bobear, Veti é de Veda, de vida. Uhum. É de conhecer mesmo. Aí aqui está falando Veti Tattva. Eu lembro de uma palestra que Srila Charyadeva explicava sobre essa questão de conhecer a natureza transcendental do aparecimento de Krishna e se libertar do ciclo de nascimentos e mortes. Não é exatamente um estado cognitivo só de conhecer, assim, né? É um estado de realização, de realizar o aparecimento de Krishna, compreender profundamente a vinda dele, dar o devido, o verdadeiro valor, assim, né? Até o ponto de atingir. Porque não é. Senão a gente entra num local que é só magias, assim, né? Parece que são bênçãos automáticas. Eu nem atingi um estado transcendental verdadeiro, mas eu vou entrar no mundo espiritual porque leram para mim o passatempo do aparecimento de Cristo. Ali está dada a grande oportunidade de sair dessa realidade, da realidade material, né? Conhecendo isso. Aí tem que nutrir com sentimento, com devoção, com serviço devocional, e nutrindo isso bem, vai virar algo grandioso que vai libertar a pessoa do ciclo de nascimentos e mortes. Ela vai realizar essa vinda de Krishna para a Terra mesmo. E tem uma frase de Prabhupada no significado, no final, a última frase do significado, que diz que quem não segue as regulações do serviço devocional, não tem o direito de penetrar nos mistérios de seu nascimento e atividades. Então, uma reflexão que eu gostaria de trazer sobre isso é que, por mais que a gente receba o conhecimento aqui, a gente está estudando Bhagavatam e etc., tem coisas que a gente desconhece, que Krishna vai revelar, porque é aquela coisa, quando a gente lê o Bhagavad Gita uma vez, a gente entende uma coisa, a gente lê duas, a gente entende outra, a gente lê três, a gente entende, e cada vez vão se revelando conceitos, porque não é morto é material, é estático, né, estático não de êxtase, mas estático de paralisado. Agora, o conhecimento transcendental, ele é vivo, ele é dinâmico, então ele vai se manifestar de dentro para fora, Krishna vai dar realizações, compreensões vigyana, eu posso ver esse conhecimento, eu posso perceber esta realidade. A realidade e o conhecimento deixam de ser coisas desvinculadas. Existe o conhecimento, existe a realidade. Não, o conhecimento passa a ser a realidade. Então, esse é outro local. E a gente nunca pode estar num local de achar que sobre Krishna esgotou. Sobre esse assunto aqui, aparecimento de Krishna, eu já entendi. Não, tem muita coisa para ser revelada dentro do nosso coração se a gente orar com sinceridade para Krishna, do tipo, eu gostaria de mergulhar no seu aparecimento, eu gostaria de entender melhor sobre isso, eu gostaria de entender melhor sobre uma encarnação sua, sobre uma qualidade sua, sobre um passatempo, sobre um aspecto seu. Está sempre nesse interesse, dessa compreensão profunda que Deus é ilimitado, que Ele tem informações sobre Ele para nos trazer realizações, emoções, estados para nos trazer sobre Ele, é só a gente mostrar interesse. O nosso problema material é que a gente não tem interesse pela pessoa mais interessante de todo o universo. Porque conteúdo sobre ele, imagina, ele é Krishna, né? É Deus, assim, não falta conteúdo sobre ele para nos apresentar. Não é só isso que está explícito aqui em cada verso, assim, não é uma coisa morta, é só isso aqui. Não, a gente pode meditar sobre cada um desses versos e compreender mais profundamente isso. Então, que a gente não fique no local da estagnação, né, que a gente possa sempre estar nessa oração, estado de oração. Eu quero te compreender, eu quero te conhecer, o que mais você pode me apresentar sobre você. Eu estou interessado em você, né, eu quero ter um relacionamento. Eu também tinha feito uma conexão com você falou do verso 9 do capítulo 4, né? E aí no mesmo capítulo do Bhagavad Gita, no verso 7, Prabhupada vai iniciar o significado falando da palavra Srijami, né? E aqui eu fiz até uma anotaçãozinha que Srijami significa que se manifestou como ele é. Aí no Bhagavad Gita, Prabhupada vai falar dessa seguinte forma: nesta passagem, a palavra Srijami é significativa. Srijami não pode ser usada na acepção de criação, porque, segundo o verso anterior, não existe a criação da forma ou do corpo do Senhor, já que todas as suas formas têm existência eterna. Portanto, Srijami significa que o Senhor manifesta-se como ele é. Então, é bem interessante, Prabhupada refutando no Bhagavad Gita como Krishna ele não é criado, né?
Tem essa questão, essa concepção da palavra Srijami. É isso. Muito bom, Ananda. Obrigada. Como é legal quando a gente destrincha as palavras, né? É muito legal. Aquilo que o Mukunda falou. Repete para mim, por favor, o capítulo, verso que você leu aí, do Gita. O que eu li é do verso 7, do capítulo 4 do Bhagavad Gita, e a Arada falou do 9, que é na sequência. 4, 7. 4, 7 e 4, 9. E 4, 9. Esses versos eles explicam que Krishna não tem, é eterno, não é uma criação, é isso que você estava dizendo, né? Isso? Se eu entendi? Deve ter um passatempo de Krishna criando Krishna, assim, só para zoar, né? Ai, gente. Tanto que ele mostra os universos lá, né, pra Mãe Yashoda. Ele abre a boca, o bebezinho. Aí dá pra ver todos os universos manifestos pra mostrar que ele não é não nascido, né? Uma coisa que eu fiquei esperando para falar no verso 28, mas eu acho que caiu nesse local aí. Por que eles... um outro motivo que os acharyas descrevem, se não me engano, é Vishwanatha Chakravarti ou é Baladeva... Não foi Baladeva. Acho que foi Vishwanatha Chakravarti, que menciona do porquê que Krishna se manifesta lá no verso 23 como uma manifestação também, né? É porque em outras eras, o Krishna que vem para cá é Vishnu disfarçado de Krishna. Ou seja, Vishnu, ele ocupa esse local, tipo, é importante que a humanidade conheça Krishna e a sua doçura e tudo mais, então Vishnu vem e dá o melhor de si. Assim, tipo, vou fazer, mas não sou Krishna, né? Krishna só vem como ele mesmo, ele é, mas não é, né? Eu sou Krishna, mas não sou. Aí, Krishna só vem mesmo quando Chaitanya Mahaprabhu vem. Ou ao contrário, Chaitanya Mahaprabhu vem quando Krishna mesmo vem. E aí isso aí é apenas um dia do Senhor Brahma. Veja quão afortunados nós somos. Estamos na Yuga, nesta era, a qual Krishna veio ele mesmo. Ele, sempre quando ele vem como ele mesmo, ele manifesta passatempos únicos, né? Muito, muito especiais. E Chaitanya vem, né? É muito incrível essa sequência Krishna, Chaitanya, porque Krishna, ele vem em forma absoluta, assim, ele vem, ele vai agir como ele mesmo e é desconcertante. Acho que a melhor palavra que a Rainha Kunti usa é essa mesmo, é desconcertante. Aí Chaitanya vem e diz assim, tá, agora eu mesmo, Radha Krishna aqui, vou mostrar como é que se devota, como é que se serve, como é que se vive em relação com essa pessoa que apareceu, que é Krishna, né, comigo mesmo. Então, é incrível, assim, Krishna vem ele mesmo e depois Krishna vem para mostrar como se dedicar, como se devotar a ele. É espetacular, gente. Eu fico até desconcertada, chateada quando vem essa informação de que é uma vez a cada dia de Brahma, porque dá a sensação que não está aproveitando adequadamente, assim, tipo, como aproveitar mais. Mas é incrível. Vamos ler o verso seguinte? Sueli, verso 30. Verso 30. A concepção da forma universal Virat do Senhor, como aparece no mundo material, é imaginária. Ela capacita os menos inteligentes e os neófitos a ajustarem-se à ideia de que o Senhor tem forma. Mas, na verdade, o Senhor não tem forma material. Então, agora é outro assunto, né? Agora entrou outro assunto, entrou em outro local, que é o mesmo local, né, das manifestações de Krishna, mas ele vai trazer a questão da Viratrupa, a forma universal, que é basicamente a gente entender que o cosmos, o universo, é como o corpo de Deus, né? As analogias referentes ao universo como sendo o corpo de Deus. E a gente tem que entender, assim, que tem pessoas que esse é o máximo da concepção de Deus que existe para elas. Né? A gente vê isso, né? Tem muitas religiões que trazem essa ideia do cosmos, do universo como sendo Deus, e parece que Deus não tem um corpo próprio, porque a gente está dentro do corpo de Deus, basicamente. E aí, Prabhupada, tem esses 3 versos sequência agora que eu acho que é sobre isso, e é bem interessante, assim, compreender sobre. Eu acabei pegando
não é um assunto assim que eu ame, mas eu tive que pesquisar bem sobre para fazer palestra, porque já caiu mais de uma vez para mim palestra sobre Viraturupa. Eu até falei para a Márcia, mas eu queria falar de umas encarnações, pá, Viraturupa. Aí eu queria falar dos Purushas, pá, Viraturupa. Tipo, vai cair na prova, estuda que vai cair na prova. Realmente, eu acho interessante, assim, porque no outro estudo que eu fiz, eu não lembro qual que é a referência. Acho que vocês vão lembrar aí, acho, do canto 3, que vai falar muito sobre isso, né? Nos temas da criação, vai destrinchar muito mais. E é mencionado, né, sempre se menciona que a gente não tem, às vezes não desenvolve muito gosto por falar da Viratirupa, a gente quer falar mais de passatempos bonitinhos, né, que tem forma, justamente por ela ser uma forma impessoal, né, que os impersonalistas acabam tendo a fundir-se nela, né, mas que não há diferença, né, é mencionado assim que a gente deve meditar nela assim como meditaria em Krishna, né, não há como não gostar da Viratirupa, a gente passa a gostar dela. E no fim, a gente aprecia ela naturalmente também, né? A gente acaba, só que é fazer a apreciação no local correto, né? Porque a gente faz isso. É uma forma muito natural de vínculo com o Supremo, você olhar para o céu, olhar o sol, olhar as estrelas e uau, né? Porque é o que a gente consegue sensorialmente perceber de grandiosidade, né? A gente precisa ficar atento com as músicas. Quais são as músicas mais belas, né? São aquelas que descrevem, aquelas impessoais, assim, né? Tipo, de músicas seculares. São as que descrevem Deus na forma da natureza, né? Então, tem aquela música que a Paula Fernandes incorporou lá. Sim, dos seus pés na terra nascem flores, as suas voz macia afaga as dores. Espumas, ondas, vivas pelo... esqueci, não lembro a letra. Depois eu canto para vocês. Mas é um trecho muito bonito falando da Viratirupa, falando da forma de Krishna com relação à natureza, entende? E com um conceito de delicadeza pessoal ainda. Então, se a gente for observar, as músicas sufistas também vão estar muito em relação a essa Viratirupa também. É muito belo, é muito rico. No canto 2 tem a descrição da Viraturupa todinha. Aí tem A música tá ficando descrevendo as veias, os rios como sendo as veias, as árvores como os cabelos, aí os pés como... Tem todas as descrições, vai ser bem, bem rico, o sorriso como a força ilusória, tem várias coisas de aspecto de corpo relacionado ao universo, desde classificação social até aspectos da natureza mesmo. Então, ali tem a descrição, é bem bacana, vou mandar para vocês no WhatsApp. E também, para a Bupada, nesse canto 2, ele vai explicar os benefícios. Lá ele dá nos significados vários aspectos sobre a Viraturupa e fala os benefícios que a pessoa que adora a Viraturupa recebe. Então, ela tem a purificação do coração, ela passa a compreender algum aspecto de forma de Deus, porque antes ela não tinha nenhum, assim... A Viraturupa, ela é principalmente para os materialistas que não concebem nenhuma forma de Krishna, de Deus, não concebem Deus como forma porque eles entendem forma como sendo material. Então é um primeiro passo em compreensão de forma, é uma primeira ideia de forma relacionada a Deus. Ainda é muito rudimentar, porém, acho que todo mundo passa por esse estágio. Tanto que o nome do capítulo que vai tratar sobre Viratirupa é Os Primeiros Passos para se Compreender Deus. Isso, exato, o nome do capítulo. É interessante que vocês mencionaram sobre a natureza, né, e o Guru Sevananda falando sobre esse capítulo, eu falei que é canto 3, né, canto 2, na verdade. Mas no canto 3 também tem alguma definição que eu não lembro a referência agora. Ele menciona o exemplo da praia, assim, né, que ele mesmo gosta de viajar com a família dele para a praia. Ele deu aula sobre um desses capítulos. E aí ele fala, assim, né, que mesmo ele sendo devoto, a diferença é que o impersonalista... ele vai focar em Deus somente na natureza, né? A conexão de Deus com a natureza no seu aspecto impessoal, assim, na sua criação. Mas o devoto, ele não deixa de gostar do aspecto impessoal. A diferença é que ele sabe que Krishna é superior, né? Então, quando ele está vendo a praia, ele está meditando na praia, mas ele também está meditando em Krishna, né? Ele consegue ver Krishna naquela bela opulência dele. E no Bhagavad Gita tem um verso que vai falar sobre isso, que é eu não lembro o sânscrito, mas ele fala que fica sabendo que todas as criações opulentas, belas e gloriosas emanam de uma mera centelha do meu esplendor, né?
Então, toda essa beleza que a gente vê, essas montanhas, esses Alpes, as praias, né? Tudo isso é só uma mera centelha, né? Imagina o que é realizar Krishna. Então, o devoto, ele tem essa consciência, né? Ele vê uma praia, mas ele não se perde nessa beleza, nessa manifestação cósmica, né? Ele aprecia, mas ele quer ver Krishna, né? Os que não viram ainda. Exato. Isso é tão importante que você trouxe, Ana Narassa, porque não é como se a pessoa fosse virar devota de Krishna, e aí ela, tipo assim, tá na praia, né? Olha a praia que bonita. Ah, Krishna, a deidade é mais bonita. Ou olha uma paisagem que bonita. Não, a flor. Não, ele continua apreciando as coisas, mas ele sabe colocar as coisas no local correto. Porque se a gente fica nesse local, que é um estágio que existe, né? O canista de Kari, mais neófito, que vai localizar Krishna nos símbolos, né? Muito fortemente. Depois a gente tem que passar para o estágio seguintes, né, que a gente tem a capacidade de ver Krishna em tudo, compreendendo os aspectos da manifestação do Supremo, Brahman, Paramatma e Bhagavan, né, porque se fica só, pula Brahman e Paramatma só para Bhagavan, fica muito artificial, não é real, né, o avanço completo, a realização completa de Krishna envolve todas as suas energias. Então, a pessoa sabe que Krishna é o Supremo, sabe que ele tem uma forma pessoal, morada pessoal, passatempos pessoais, qualidades pessoais, mas ele vai apreciar tudo que vem de Krishna também, né? Para apreciá-lo de forma completa. E nesse local do Viratirupa também, e dessa apreciação toda da natureza, né, do Yadyavi Bhutimat Sattvam, que você mencionou, Srila Prabhupada menciona numa conversa que nós, como devotos também, nós apreciamos o compositor, o artista da obra. Ou seja, a gente vê a natureza como bela e a gente sabe que a beleza está nos olhos ou na composição do compositor, daquele que escreveu, que pintou cada flor de um jeito muito único e especial. Essa é a capacidade artística de Krishna, né? É dito que a variedade de pássaros são as variedades de pássaros são a indicação de seu magistral senso artístico. Estético. Uhum. Senso estético. Uhum. Pense só, tipo, esse é o senso artístico de Krishna, né, manifestado nos diferentes tipos de pássaro. Veja as penas, né, os olhos, a maneira que eles agem. Você ver aquele pássaro que... tem um pássaro na Amazônia que quando ele canta, todos os outros pássaros se silenciam para ouvir, porque de tão belo que é. Então tem... Posso fazer outra pergunta? Posso fazer outra pergunta? É porque eu, na Bhagavad Gita, também estava estudando 3 tipos de equanimidade, certo? A equanimidade que vê Deus no seu verdadeiro eu, aquela equanimidade que você está uno com Deus e você vê Deus em todos os seres viventes, e essa terceira que vê Deus em todas as coisas, né? Em todas as coisas, ou seja, nos Himalaias, no Orvalho da Manhã, sei lá, no Sol, na Lua, nas estrelas, você está falando dessa forma que ela é menos, ele considera que esse que vê Deus em todos os lugares, vê Deus em tudo, é o yogi mais elevado. E você falou aí que não, né, que eu entendi que não, né, que essa forma virat rupa de Deus é assim, mais para os neófitos, né, as pessoas que têm mais impersonalista, entendi assim. E lá eu vejo como o yogi mais elevado, porque é a terceira forma, terceiro tipo de equanimidade, que é quando está o estado de yogi mais elevado, que eu entendi lá, né? E aqui você falou o contrário. É que a relação é distinta, Sueli. É que ver a natureza como Deus é uma coisa. Ver Deus na natureza, como por trás disso tudo, é outra. Eu acho que aí essa equanimidade que a Sueli está mencionando é mais de ver Paramatma no coração de cada entidade viva, né? Cada átomo. Você vê o aspecto de Deus no coração. Não, mas ver Deus em todas as coisas. Isso, aí o sábio equânime, ele vai ver no cachorro, no comedor de cachorro, na vaca, ele vê mas tem no coração de todos. mais elevado, tem essa que vê Deus em todos os seres viventes, que inclui os animais também, né, não só o ser humano, mas tem uma terceira equanimidade, que Dayananda fala que é o mais avançado, que é essa que vê Deus em todas as coisas, inclusive na alegria e na tristeza. Por isso que eu fiquei um pouco confusa quando ela falou dessa forma Virata Rupa, assim como menos, e lá
está sendo considerado o yoga mais elevado. É que não é assim, exatamente, né? Uma coisa é o yogi mais elevado, vendo Krishna e Deus, mas é meio que o Brahma trouxe agora, assim. Uma coisa é o yogi mais elevado, vendo Krishna em tudo, tendo Krishna como referência. Aqui, por exemplo, o que está sendo apresentado é sem Krishna como referência. Você não tem Krishna como referência e vê a forma cósmica universal como sendo o máximo. Uma coisa é a gente compreender Krishna como o máximo e tudo que vem dele sendo parte dele. Outra coisa é a gente não ter Krishna como referência e ter um aspectozinho de Krishna como tudo que existe. Essa é a diferença, entende? E aí, Prabhupada vai estar trazendo aqui, é bem claro, assim, nos significados do Bhagavatam, que essa forma Viratirupa, quando a pessoa não tem Krishna como referência, ou seja, o único aspecto de Deus que existe para ela é o corpo cósmico, Krishna. O que significa isso? Que Deus não tem corpo próprio, não tem vida própria, não tem morada própria, não tem passatempos próprios, que não tem características próprias. Que ele depende da matéria. Isso é extremamente importante. Porque se tudo que a gente conhece de Deus é o cosmos, só isso, se isso é o máximo, então Krishna não tem vida pessoal, entende? Krishna não tem existência pessoal. E a gente vive dentro do corpo dele e ele tem uma coisa... Prabhupada diz, é imaginário. E é para quem? Para materialistas. Está escrito no Bhagavatam isso mais de uma vez. Por que para materialistas? Porque não concebem aspectos transcendentais. Aí ele vai explicar mais detalhadamente. Por que a Viratrupa não está na lista das 22 encarnações? E nem nos Purushas, descritos anteriormente? Porque aquelas encarnações que a gente descreveu aqui, Nrsimhadeva, Vamana, Vyasadeva, Narada Muni, etc., o corpo e o eu não têm diferença. E aí o Prabhupada vai dizer, a Viratrupa tem. O corpo e o eu não são iguais, entende? O corpo cósmico não é igual a Krishna porque não contém atributos pessoais de Krishna. E aí é dito no... Deixa eu ver aqui. É nos versos do canto 2. Mas o próximo verso 31 e 32, vamos ler, vai ficar mais claro. Mas o Prabhupada vai dizer, ela é meramente imaginária. Ela faz parte da imaginação, não é real. Por que não é real? Porque ela depende da existência material em absoluto, ela não tem potência espiritual. E quando a manifestação material deixa de existir, cadê esse Deus? Deus morreu? É ilógico que Deus seja só isso, entende? Então é nesse sentido. Mas essa equanimidade que a Charadeva estava trazendo é outro local. É a posição da entidade viva que tem Krishna como a referência máxima. E aí ele está na posição de ver Krishna em absolutamente tudo, até na parede. Nos átomos, em tudo que existe. Aí essa pessoa ela é plenamente consciente de Krishna. Isso é consciência de Krishna, né? É que nem o estado de Srimati Radharani, Krishna Maya, assim, que é dito que é aquela que vê Krishna em tudo. Ela está constantemente vendo Krishna, ela só vê Krishna. Esse é o estado de amor por Krishna, né? Posso acrescentar? Sim. Sabe que ontem tocou uma música aqui no templo, que a gente deu um encontro para a corrente, para as pessoas que trabalham, né? E a música é assim, ó. Eu sou a onda, faz de mim o mar, faz de mim o mar, oh, faz de mim o mar. A onda do mar desfaz-se no mar, a onda do mar desfaz-se no mar. Faz assim, ó meu Senhor, faz assim, ó meu Senhor, tu e eu sempre unidos, tu e eu sempre unidos, a onda do mar desfaz-se no mar, a onda do mar desfaz-se no mar. Ou seja, é que quando a gente tem Krishna no nosso coração, ele está em tudo e nós estamos nele. Eu acho que somos toda a criação dele, né? Porque assim, nós seres humanos temos uma coisa egóica de achar que nós somos maiores do que os animais, do que as árvores, do que as pedras, do que o mar, que nós temos a consciência, a inteligência, né? Então, eu acho que essa parte
da gente ver, levantar de manhã e olhar lá fora e ver as árvores e ver Krishna nelas, porque foi a criação. Ele é tudo, ele é tudo, ele é tudo, até mesmo como você disse, a parede, porque a parede é feito, né? Tudo é feito da matéria, do material onde Krishna criou. Então, eu acho que essa parte, eu achei linda essa parte aí que a Sueli falou e que você falou, que vocês falaram, porque realmente tem a distinção da gente adorar coisas que não tem conotação de Krishna, né? Como existe, vocês sabem que a gente estuda muitas coisas aqui e existem vários segmentos que não acreditam realmente, de fato, que existe Deus, que existe esse ser absoluto, né? Então, eu achei maravilhoso e estou fascinada. Cada vez eu quero estudar mais. E eu meditei essa semana e depois eu vou chamar vocês porque eu preciso fazer uma pergunta em particular. Hare Krishna. Obrigado, Sol, pelo comentário, muito, muito belo. E você quer falar alguma coisa do comentário dela? Eu tô com... Não, eu achei bem bacana. Obrigada, Sol. Sempre comentários bem doces e ricos. E essa coisa de que quando a gente vê Krishna em tudo, a gente tá em Krishna, Krishna tá na gente, assim, né? Isso é descrito na Bhagavad Gita, né? Que a pessoa, é bem isso, me lembrou direto a Bhagavad Gita quando você falou, porque a pessoa se estabelece, eu estou, eu falo assim, meu devoto mais querido, né? Eu estou nele e ele está em mim, situados juntas, a pessoa em diferentes estágios de religiosidade, o que ela está fazendo? Ela está adorando Krishna, né? Só que de forma, não da forma que é prescrito pelos devotos puros, né? Ela está adorando sem saber que ela está adorando Krishna. Aí o que é a cereja do bolo? Saber o local de Krishna em relação àquilo ali, né? E isso faz toda a diferença. Mas eu gosto de uma analogia que Hridayananda Maharaj faz, que toda a existência é a Universidade de Govinda, né? E que tem diversas cadeiras, e ninguém está fora da Universidade de Govinda. Até o ateísmo está dentro, é uma cadeira na Universidade de Govinda. Então, meio que não tem como fugir, assim, né? Porque se tivesse como fugir de Krishna, teria que. Não tem como fugir de Krishna. É impossível, no fim das contas. Então, a gente adora o que cabe, assim, para uma pessoa que está estudando Srimad Bhagavatam, que está cantando os santos nomes, é a gente realmente estabelecer a posição de Krishna em relação a todas essas coisas. E não precisa tirar a fé de ninguém nesses locais, né, na realidade, porque é só colocar Krishna e tá tudo certo. Né? Uhum. Um ponto que eu queria trazer, somado com isso tudo, com essa Viratirupa, é observar o quanto este conceito, que até a Sueli apresentou sobre a possibilidade de conceber o clímax ou o limite da existência de Deus e tal, como se fosse a forma universal, os nossos jargões da sociedade. Tem que lançar para o universo, para que o universo responda. Tem que lançar para o universo. Obrigado, universo, por ter trazido as coisas. Quando a gente menciona, é socialmente aceito esse termo, né? Obrigado, universo, porque tem que lançar para o universo, para quem é terapeuta, quem trabalha nessa área, ouve isso direto também. Mas o que é isso? Não é nada mais do que ter uma limitação de compreensão de que não existe uma consciência por detrás do universo. Tipo, a gente se resguarda ao movimento e funcionamento do universo, mas esquece, espera, existe uma pessoa por detrás do universo que controla e coordena isso tudo. Então, ao invés de eu agradecer o universo, eu vou agradecer essa pessoa. Então, obrigado, ó Criador do universo. Já é um próximo passo, né? Então, obrigado, criador do universo. Eu ia falar isso, de jogar pro universo, né? Tipo, a gente tá com um BO, joga pro universo. Não, isso é muito importante a gente atentar, porque são coisas bobinhas que o Nishin Hananda fez 2 palestras sobre isso no Clube do Dharma há um tempo atrás, que eu amei, que foi Superstições Vaishnavas. É muito legal. E Bhaktivinoda Thakura bate bastante. Oh, meu Deus. Bate bastante. Nesta tecla, querendo dizer que as superstições, elas nos impedem o nosso avanço em Bhakti mesmo. Porque a gente vira meio karma yogi, assim, né? A gente coloca coisas à frente da devoção por Krishna. Então, eu e o Brahma, a gente comenta sobre aquela que não fala não, sabe? Tu não pode fazer afirmações com não,
porque o universo vai entender que vai emanar tal energia. Gente, A Krishna fica olhando lá de cima, tipo, Krishna é a quê? inteligência suprema, ele é a inteligência suprema, a gente não consegue, ele é tanto a inteligência suprema que a gente consegue criar esse tipo de besteira e Krishna fica só olhando, assim, não imagina, vai achar que o universo é um mecanismo automático de positividade burra, óbvio que não. Krishna, ele mora no nosso coração, ele conhece cada sentimento, de todas as nossas vidas, nem a gente sabe isso. Krishna conhece a gente como ninguém, a gente não se conhece como Krishna nos conhece. Se a gente quer se conhecer, a gente procura Krishna, sabe? Para ele nos revelar sobre nós mesmos, sobre quem a gente é. Então, essas pequenas superstições, elas devem ser debatidas, porque isso é Kali Yuga, são besteiras grandes e besteirinhas pequenas que se infiltram com naturalidade na nossa consciência, né? Todo mundo teve a fase, né? Eu e o Brahmaji, quando a gente tá bravo com o Krishna, a gente fala, o cosmos, o universo, não tá... Obrigado, energia cósmica. A gente tá bravo. Baba cósmica. Mas é justamente por quê? Porque isso gera distância. Se a gente tem a concepção pessoal, vou tratar de forma impessoal, isso gera distância. Orada, posso fazer um comentário? Ontem minha mãe estava assistindo televisão e eu escutei assim um flash que falaram Hare Krishna, eu fui ver o que é que ela estava olhando. E aí estava passando na History, Procurando por Deus. É muito interessante, se alguém quiser dar uma olhada. É um documentário falando, né? Então ontem estava aparecendo, é um evento na Índia, que estava aparecendo os sadhus, aqueles os seguidores de Shiva, né? E tinha todas as tribos lá. Tem um nome, eu não sei falar o nome do evento. E aí, Kumbamela. Isso aí, eu achei uma loucura. E aí ele estava mostrando mais esses sadhus todos, né? Eu também não conhecia bem essa parte. E aí, então, foi engraçado, né? Tinha várias tribos, e aí o seriado é Procurando por Deus. Aí eu brinquei com a minha mãe, assim, meu Deus, fiquei imaginando Deus rindo, assim, das loucuragens que a gente faz. Se ele tá dentro, né? Ele deve estar vendo, assim, apareceu cada coisa que eles, né, várias religiões e várias tribos fazem, né, para se purificar e para alcançar essa libertação. Quanta coisa, eu fico imaginando ele rindo, assim, né, que deve ser algo tão simples, que ele tá dentro, né, a gente tá procurando ele sempre fora, né, sempre fora. E eu brinquei, né, Deus, bem exatamente, ele deve estar rindo, assim, gente, vocês são tudo loucos. Ô, Virocasta, isso me lembrou no livro de Radhanath Swami, A Caminho de Casa, ele descreve também, acho que ele descreve o Kumbamela lá, algum festival desses grandes que ele passou por um monte de local bizarro, com um monte de gente yógica e tal. Aí tinha o cara com o braço levantado, a austeridade dele era ficar com o braço levantado, e aí o braço dele tava podre, e ele continuava com o braço levantado, e ele era tipo um yogi, assim, era um poder místico dele, ele conheceu vários tipos de poderes místicos, desde levitação, parar o batimento do corpo, e desde coisa do tipo essa, assim, de ficar com o braço levantado até o braço apodrecer, e coisas do tipo. E é tão importante esse assunto das superstições, porque a cultura da Índia, essa Kali Yuga com resquícios védicos lá na Índia gera muita superstição. Muita, muita, muita. Não é à toa que Bhaktivinoda resolveu falar desse assunto. E o Kumbamela deve ser uma representação muito forte disso. Deve ter devoto puro e deve ter os yogi mais loucos de todos lá. Eu acho muito interessante, assim, que não é uma crítica, né, mas só uma autoobservação que meu mestre espiritual, Dhanvantari Swami, uma vez ele falou uma frase que ficou marcada, né, que Prabhupada, ele veio da Índia e ele rejeitou muitos costumes, e aí os ocidentais pegam, às vezes, e vão para a Índia e trazem todos esses costumes que Prabhupada rejeitou, né? E fiquei com essa frase, assim, por muitos anos marcada em mente, porque às vezes a gente tem essa tendência ocidental e cultural forte na gente de superstição. Então, quando a gente entra para o movimento, às vezes a gente tem uma inclinação bem sutil de escorregar, assim, e pender para buscar superstições para a nossa fé ser autoafirmada, né? Então, assim, tudo bem, a gente usa um detalhe, né? Piercing no nariz, né? Até eu caí nessa. Às vezes a gente fica muito preso a um detalhe, como se ele fosse a meta última, se ele fosse interferir em algo que a gente nem tinha conhecimento até então, né?
não é que não exista, né, lá as crianças passam cajal no olho para proteger, né, tem a questão de proteger de fantasmas, o guiso no pé que ajuda a espantar, o barulho espanta os espíritos ruins, então tem muitas e muitas superstições, mas a gente não é obrigada a se amarrar a essas superstições, né, a pegar e, ai, tem que pisar primeiro com o pé tal, e no dia assim, é desfavorável. Eu lembro assim que até os devotos mencionam sobre dias de Ekadashi e quinta-feira, né, que não eram dias favoráveis para se fazer viagens. Mas se você está fixo em serviço devocional, como que Krishna não vai te proteger, né? Então toda exceção ela tem uma quebra, né, uma regra quando se é para servir, né? Tanto que Prabhupada ele trazia essas superstições, né? Ele mencionava essa questão de viagens e dias desfavoráveis ou favoráveis, mas o serviço devocional ele quebra tudo, ele está acima de tudo. Então você pode quebrar qualquer tipo de superstição real que existe através do serviço devocional, né? O que é inauspicioso acaba se tornando auspicioso. Tanto que Chaitanya Mahaprabhu ele vem num dia inauspicioso aqui justamente para isso, né, para refutar essa questão. Ele nasce num dia de eclipse, que é considerado inauspicioso, mas ele vem justamente para tornar auspicioso com a presença divina. Então eu fiquei pensando nessa questão, assim, que refuta, né, o serviço devocional, ele refuta, ele quebra tudo. Não que não exista, mas é isso. É porque a gente se acostumou a estar fixo nessa questão. É uma contaminação material, né? De karma me mansa, eu faço, eu recebo, e tira Krishna, tira Deus da parada, né? Basicamente, porque é como se fosse uma reação automática, basicamente. Eu sigo esse protocolo correto e eu recebo isso em troca de benefício. Eu não sigo, eu não recebo isso em troca. E também essa questão de ajustes energéticos, tem várias superstições em termos de ajustes energéticos, né? Até me remete a um passatempo que disseram para Prabhupada que tinha um prédio abandonado com fantasmas. Aí Prabhupada, o prédio era assombrado mesmo, assim, Prabhupada não negou que o prédio era assombrado. O que Prabhupada fez? Pegou a japinha dele, foi lá e ficou cantando japa, né, no prédio mal assombrado, pronto. Sem muito drama, falou, tá resolvido. E Isso foi um templo, né? era um templo? Que eles alugaram. E os devotos tá. ouviam, tipo, correntes arrastando, pessoas andando. E eles estavam querendo sair, assim, morrendo de medo. A Prabhupada mandou tudo embora. Foi devoto puro cantando japa, né? Tipo, não precisa de mais nada, né? Mas, assim, é legal os ajustes, porque assim, a gente está nesse mundo material, então tem certos ajustes energéticos que é muito importante a gente fazer, porque a gente vê a ciência dos gunas lá no Bhagavad Gita. Então a gente sabe que um ambiente sujo, a gente sabe que atrai o guna de tamas, que é da ignorância. Então isso atrai. Ah, deixa a cama toda desarrumada, deixa a casa suja com resíduos dos bichos, deixa a louça suja, coisas do tipo, vai atrair energia de tamas, sem dúvida. Então tem os gunas agindo. Mas, ao mesmo tempo, a gente deve fazer todas essas coisas focando que é para o benefício do serviço devocional. Para que eu quero estabelecer Sattva Guna dentro desse ambiente? Para que seja mais favorável para o serviço devocional. Aí, com essa consciência correta, aí te inclui incenso, fumaça, aí pode incluir cristal, pode incluir o que quiser daí, porque sendo para Krishna tá tudo certo, não tem problema nenhum. O problema é a gente não fazer com a consciência do serviço devocional, né? Esse é o maior problema. O Gurudeva, uma vez no seminário, ele mencionou sobre o perigo do Padma Purana. Padma Purana é um Anga, é uma leitura adicional para aqueles que já estudaram Bhagavatam para entender os rituais e tudo mais. Normalmente, o Padma Purana, dentro da tradição Vaishnava, é recomendado para aqueles que estão saindo dessa esfera ritualista e entrando para o local de devoção pura, porque ele conecta todas as relações ritualísticas reconhecidas na cultura hindu, vou falar bem assim mesmo, conecta todos os rituais para Krishna, né? Conecta tudo com Krishna.
E Srila Prabhupada, ele menciona bastante Padma Purana, porque ele é um livro muito bom e ele se baseia no Bhagavatam, ele menciona o Bhagavatam várias vezes. Porém, existe um perigo que, devido ao nosso hábito de ser ritualista, os devotos acabarem caindo no ritualismo, né, do Padma Purana. E isso é muito perigoso, porque Bhakti não é limitado a rituais, né, a esses rituais. A gente precisa estar sempre atento com a nossa consciência nesse local, entendendo verdadeiramente o que é Bhakti legítima, que é relacionamento, interação com Krishna sincero, para cima de todas as outras coisas, né? E tem um verso do Bhagavatam também, que ele é um verso que consola a gente, né? Eu caracterizei ele como, ao invés de Paribhasa Sutra, o verso consolo, que é aquele que tem uma passagem, até que a gente vai ver bem mais para frente, uma descrição de cada semideus, né? Quando a pessoa quer obter prógene, ela adora tal semideus. Quando ela quer ter um bom casamento, ela adora tal semideus. E aí vai ter um verso bem gigante, assim, que ele vai ter todas essas descrições. E às vezes dá um pânico, assim, porque a gente começa a ver um monte de desejo material no coração da gente, assim, mesmo sendo praticantes, né? Aspirantes à prática de Bhakti Yoga. E aí depois tem esse verso, que eu não lembro a referência agora, que ele vai refutar isso, né? Que ele fala que mesmo com desejo, ou sem desejo, né? A Kama Sarva Kamová. Isso, a Kama Sarva Kamová, né? Que em qualquer condição você adora, né? Porque o primeiro ato de desespero, assim, que acontece é você pensar assim, poxa, eu tenho desejo, mas eu tô praticando Bhakti Yoga e isso não é benéfico, então eu vou parar de praticar. Porque eu tô desejando coisas materiais, né? Não dá um pânico, assim, eu já passei por essa fase, gente. Aí você lê esse verso, a Kama Sarva Kamová, e ele fala assim, que não, continua praticando, mesmo com esses desejos materiais, que Krishna, ele ajusta, né? Ele vai ajustar com o tempo, ele vai dar o que você merece ou não. Então eu fico pensando assim nessa questão, né, de como é perigoso, às vezes, uma má interpretação. É muito, muito louco, né? O Bhagavatam fala, ó, você quer uma boa esposa? Tem como você conseguir, tá tudo aqui. Mas o que você realmente quer, né? Você quer servir, quer adorar a Krishna, quer se livrar desses desejos ou servir. Então, sirva com desejo mesmo, né? Sirva dessa forma, que não tem problema, né? Tudo vai ser ajustado no devido curso do tempo. A prática do serviço devocional, ela nos ajusta. Não é que a gente vai deixar de desejar para sempre, né? Agora eu não tenho desejo nenhum. Mas esses desejos, eles vão sendo bem ajustados, né? Mas é muito delicado, assim, cair nessa mentalidade de karma candia, né? Essa mentalidade de adorar a Deus e praticar serviço para receber benefícios próprios, porque a gente recebe muita coisa, né? Quando a gente pratica serviço. Exato. E o pior é que funciona, né? O problema é que funciona, só que funciona, a gente perde a linha da meta, né? O que eu observo, assim, é que é uma meditação que a gente tem que fazer é identificar o que é Karma Yoga e o que é Jnana Yoga, porque isso existe na gente, senão a gente seria devoto puro, basicamente é isso. Então, identificar isso na gente e tentar se aproximar mais do conceito da Bhakti verdadeira, né? Até esses tempos, estava conversando com o Brahmarshi, eu estava preparando o material do Arte Cantar Hare Krishna, do domingo, estava comentando com ele sobre essa meditação na identificação. Bah, olha só, isso é total Karma Yoga em mim, isso é total Jnana Yoga em mim, porque é real, assim, né? A gente vai vendo esses locais de diferença de Bhakti pura. Existe, aí a gente tem que analisar na gente mesmo, isso para identificar, perceber essa diferença com clareza, assim, né? Krishna vai trazendo isso para a gente também. E ia passar para Só mais um ponto. E, ao mesmo tempo, a gente está falando isso tudo, e não quer dizer que a gente vai excluir todos os rituais e tudo mais, né? Até para quem faz outros trabalhos adicionais com o Bhakti e tal. Não, agora eu vou largar tudo porque só vou cantar Hare Krishna e tal, não sei o quê. Isso vai acontecer naturalmente com o processo de devoção pura despertando no coração. Mas enquanto isso não acontece, é sim entender que podemos adequar todos os rituais que já acontecem no nosso dia e utilizá-los para Krishna. Não que nossa devoção dependa disso, mas qual ritual que eu estou mencionando? O ritual de acordar cedo, falar o nome de Krishna e tomar banho. Tomar banho de manhã é muito bom para tirar tamas da... Isso é favorável. Mas Bhakti depende disso? Não, mas eu vou fazer porque me ajuda. Sim, me ajuda. Até para quem tem outros trabalhos e tal, tipo, não é? A Sol também tem a casa de trabalho Exato, dela, né? Então... o caso de trabalho, então dá para usar todos os rituais
né? Tico e Bento já tá dando chute aqui, vocês não têm noção, por isso que eu preciso conversar com vocês dois. Vamos começar. Sem, não pire, não pire. Inspira, respira, não pira. Não, mudou aqui de 5 graus para 35. Vamos lá. Depois manda um áudio pra gente, só se quiser mandar para nós dois, se o assunto for, pode abrir uma janelinha nós três e aí você manda para nós também. Aí a gente pode conversar, os dois podem mandar resposta. Sim, eu vou tentar, porque os dois que tem que me dar um auxílio aí, porque tô pirando, gente. O negócio aqui não tá fluindo mais, olha. Legal. Ou tá fluindo muito, né? É legal, os tilts são legais. Ô, Bramar, Fala. isso que tu estava falando, ele entra mais no sadhana. Eu acho que a gente não pode se apegar a rituais e crenças, essas coisas assim, mas é muito importante a gente ter o sadhana. A gente precisa ficar repetindo isso como uma disciplina, não tem como se manter, eu acho que no caminho, assim como a nossa associação, sem o sadhana, é necessário, porque tu não é uma coisa que eu posso fazer um mês, vou fazer 21 dias, pronto, deu. Mas Tu cai lá embaixo, tu dorme de novo, aí vai lá, alguém te puxa, vamos lá, vamos de novo. É uma coisa pro resto da vida, né? E isso é uma coisa que eu tô vivendo agora, é conseguir montar esse sadhana, mas também soltar que ele possa ser, não seguir sempre a mesma ladaia, né? Tem que ter o básico ali, o que a gente acredita fielmente, não é nas escrituras, né, que nem ali nas limpezas, na japa, e o resto, e assim, ó, pronto, isso foi, desapega, aí entra outra coisa, e ele vai sendo moldado dentro da nossa vida conforme aquele estágio, porque senão tu também se estagna, né? Fica estagnado, assim, tu tem que fazer as purificações, né, os arrancaras, né? Digamos essas... São os caras. Isso, são os caras. E aí, assim, e daí, tá, mas agora eu vou me designar sempre pro resto da vida doente, suja, não, nem um pouquinho não, deu, agora eu vou lá vou ter que, em vez de ir para frente, eu também tenho que virar as costas para ajudar quem tá vindo, né? Para ajudar o que tá ferido lá atrás. Vamos puxar quem tá ferido, porque eu já tô meio curada, então vamos ajudar aquele que vem vindo, né? E não só sempre seguir para frente, né? Nessa questão de só pensar que eu só para mim. Eu escutei uma frase. O local da superstição, ele entra muito nesse local do só para mim. Ele entra muito nesse local. Porque a realidade ela é dinâmica, né? Então, um sadhana ele pode ser dinâmico também, né? Que nem a Jocasta estava trazendo agora. Isso, fiquei pensando que mesmo um banho de manhã, olha só, é tão delicado. Mesmo um banho para se preparar para cantar japa pode entrar na consciência errada. Do tipo assim, não deu para tomar banho, faltou água, então agora minha japa tá errada. Tá então ruim. eu não vou cantar japa porque eu não tomei banho. Isso tá errado, isso é superstição, isso é superstição. Então mesmo um banho de manhã pode estar na consciência errada. Tudo que a gente faz é para auxiliar. Se não tem, a gente faz igual, porque, né? É nesse local, assim, porque o sadhana ele não é uma garantia de que a gente vai desenvolver prema, mas ele constrói, porque para a gente ter prema, a gente precisa de misericórdia, vocês concordam, né? Então, só que assim, a gente constrói o ambiente necessário para se mostrar merecedor dessa misericórdia, a gente constrói o ambiente necessário. Se o sadhana, externamente, por si só, nos outorgasse prema, se não tivesse o resultado que a gente espera, a gente ia começar a cobrar de Krishna, porque eu tô fazendo tudo certo. Aí entra naquele local, tô fazendo tudo certinho, eu acordo cedo, eu canto minha japa, tem um monte de gente mal-humorada assim, porque e começa a se achar superior porque faz tudo certo. Hare Krishna conhece isso, assim, para mais de metro. E não é real, porque o que acontece? Você não pode fazer isso esperando como uma obrigatoriedade de Krishna te dar misericórdia. Misericórdia de Krishna não é obrigatoriedade, ele dá porque ele quer, quando ele acha que é real. Claro que não é aleatório, tem inteligência suprema por trás, né? É a nossa sinceridade e a consciência ajustada por trás do sadhana que vai nos dar o resultado que a gente quer, que é espiritual, né? Vou citar alguns exemplos aqui que o Krishna mandou aqui para a cabeça no pendrive,
para fortalecer essa ideia. Quando teve um período que Gurudeva fez um programa no presídio, eu não lembro onde que era exatamente, mas para entrar no presídio, ele tinha que tirar Kant. E ele falou que a primeira vez que ele entrou, que ele precisou entrar e tirar Kant, ele teve um choque interno. Calma, vou ter que tirar Kant, mas como que Kant me protege? Mas depois ele, volta, qual que é a importância mesmo? O que Krishna fala no Bhagavad Gita? Qual que é a pessoa mais importante para Krishna, né? Aquela que compartilha o conhecimento. Não é aquela que usa Kant, né? Aquele que usa Kant é muito querido por mim. Né? E tem que ser 3 voltas, viu? Se tiver uma, já... Não. Eu tenho só meia volta e eu enchi as categorias o resto, serve? Bom, esse é um exemplo. Tem o exemplo, principalmente para quem já tem segunda iniciação. Porque o Gayatri deve ser cantado sempre com banho tomado e tal, não sei o quê. Se fosse isso, no Festival da Índia, muitas vezes a gente não tinha condições de tomar banho no horário correto para poder cantar o Gayatri, porque a escola tinha um problema, às vezes faltou água e tal, não sei o quê. Vou deixar de cantar o Gayatri por causa disso, porque eu não tomei banho? Sabe? A mesma coisa de deixar de cantar Hare Krishna porque eu cometo ofensa. Ou tem vários exemplos, na verdade, a gente pode trazer como relação para que a gente sempre lembre o que é superior, o que é inferior. O sadhana é muito importante, como o Jocasta vem falando, mas ele não é o fundamental, o único necessário para algumas ocasiões. Tipo, tenho a possibilidade de falar sobre Krishna para 1000 pessoas interessadas, porém eu não... Tem a roupa adequada. Porém eu puxa vida, só tô com pijama. Eu vou estar de pijama, vou falar de pijama. Não, né? Assim, vamos pensar numa situação extrema, né? Vai ser desconfortável? Vai, mas eu vou deixar de fazer? Não, jamais, porque isso é prioridade, entende? Existe sempre... Sabe que... Pode falar. Não, pode falar, desculpa, eu cortei. Eu fiquei pensando aqui, às vezes a gente coloca o sadhana, o egoísmo espiritual, né, o egoísmo de Bhakti é acima das pessoas, né, acima da pregação, que é a maior Bhakti, né, a pregação, através do exemplo. E às vezes a gente assusta as pessoas, né? Imagina, você tá na sua casa e você começar a bater um sino bem alto. Então tem coisas que eu reparei, assim, que morando, né, com mais pessoas eu deixei de fazer, mas eu não me culpo em relação a isso, né? Porque eu não vou ficar assustando as pessoas que moram comigo, né? Cantando, às vezes desrespeitando, invadindo a privacidade. Então a gente tem que ter bom senso, né? Prabhupada falava, consciência de Krishna é mais bom senso do que devoção. Isso é muito legal, tá muito nisso, né? Muito legal. Às vezes, imagina, né? Aí eu sempre tinha uma coisa comigo assim que eu não conseguia dormir sem tilaka. Quando eu estava no templo, para mim era como se eu estivesse sem roupa, né? Não, tem que passar tilaka. E quando eu voltei a morar com os meus pais, eu não... Porque aí todo mundo fica te olhando e aí já começa aquele julgamento, né? Aquele estranhamento. Então tem coisas que... Aí eu vou lá, passo uma aguinha assim, né? Com mantra, depois eu tiro. E tá tudo certo. A gente vai se adaptando, assim, de acordo com o bom senso, né? Não vai trabalhar de tilaka. Eu ia trabalhar de tilaka. Não, quem nunca, né? Eu tive umas fases assim, meio... Vou no banco de sari. Tipo, eu dava aula eu já na fiz escola, isso, mas... tilaka. Sério? Sério. Mas eu acho que a gente vai... Todo mundo achava que eu tinha batido sorvete na testa. As crianças todas. E o pessoal que achava que era sujeira, né? Nossa, moça, sua testa tá suja. Tô descansando. Tem um negócio pela metade, assim, né? Descascando, tá suja. O negócio tem só uns pontinhos brancos na testa. Mas, gente, vamos passar pro verso 31 e encerrar o encontro daí? Só vamos ler. 31 e 32. Não, porque eu acho que o 32 é bem legal da gente trabalhar mais ele. Ele vai falar sobre identificação com os corpos sutis, ó. Uhum. Aí vem aqui, aí outra... Bom... Você tinha 31, faz esse conto que não deu tempo de fazer 32. O verso 31, ele é um exemplo do verso 30. Então, ele exemplifica o que está dizendo no verso 30. As nuvens e a poeira são transportadas pelo ar, mas as pessoas menos inteligentes dizem que o céu está nublado e o ar está sujo.
de forma semelhante, eles também implantam concepções corpóreas materiais no eu espiritual. Posso trazer uma confissão primeiro? Gente, eu demorei muito para conseguir entender essa relação de ar poluído e não poluído. Demorei muitos anos de consciência de Krishna. Foi muita japa, foi muito esforço, foi muito sadhana, foi muito ritual inútil para poder entender essa ideia do ar puro, por detrás da contaminação a qual ele carrega. É, porque são elementos diferentes, né? Aí aqui, no significado, o Prabhupada vai trazer, por exemplo, que a gente diz que o céu é azul. O céu não é azul, exatamente, né? O céu é o céu, e aí, devido à concepção dos raios de luz lá, a impressão para a gente que está aqui na Terra é que o céu tem a coloração azul, mas é uma impressão que a gente tem devido às reações, que eu não entendo nada disso. Ele disse que é para leigos, né? No meu caso, então... Embora o matiz azulado do céu e o céu em si sejam diferentes, nós concebemos a cor do céu como azul, mas esta concepção vaga é válida somente para os leigos, ou seja, um elemento mais grosseiro, ele não contamina um elemento sutil, né? O éter é o éter, ar, aí, tipo, o éter penetra a terra, mas a terra não contamina o éter, porque o éter permanece a parte da terra, né? Então, é a mesma coisa que você botar um pano vermelho num quarto vazio e dizer que o ar ficou vermelho, ou que o espaço se tornou vermelho. Não é real, o espaço e o ar não se tornaram vermelho, só tem um pano vermelho ali que não tocou no ar, não tocou no elemento espaço, éter no caso, né? Então, são impressões que a gente traz, são já jeitos de falar que a gente traz. Aí aqui está dizendo o quê? De forma semelhante, devido a essa impressão da alma condicionada, o céu está nublado. Não, a partezinha micro da onde que eu tô vendo daqui de baixo que está nubladinho, mas lá em cima sobe, pega um foguete, olha, não está nublado, está tudo normal, sabe? Ou o sol não apareceu hoje. Essa é clássica, né, que o Prabhupada traz, assim, porque onde eu tô, as nuvens encobriram o sol. As nuvens nunca vão encobrir o sol. Olha a distância do sol para as nuvens, mas da onde eu tô, como a alminha aqui na Terra, encobriu para mim, né? É a mesma coisa que eu fechar a janela e dizer que o sol não nasceu hoje, ou qualquer coisa do tipo, né? Do seu ponto referencial, não está aparecendo para mim, né? Da minha referência minúscula. Aí ele vai dizer, também implantam concepções corpóreas, materiais, no eu espiritual. Então, essa questão da Viratrupa, essa afirmação, ela serve tanto para o Senhor Supremo, quanto para a alma condicionada, no sentido de que ninguém está se vendo aqui. Vou afirmar isso, assim, bem categoricamente. Eu não estou vendo nenhum de vocês, eu estou vendo o corpo de vocês, né? Prabhupada traz isso. As entidades vivas não têm como ver uma às outras de verdade. Né, eu estou vendo o corpo do Marcos, o corpo da Jocasta, o corpo da Sueli, o corpo da Nandarasa. Eu não consigo ver a alma espiritual de vocês. Veja o nível da limitação que nós temos. A gente não se vê. Porque se a gente está dizendo que a gente se vê, então a gente está afirmando que a gente é corpo mesmo. A gente está vendo o resultado dos elementos do universo. Todos os elementos do universo estão aqui na nossa forma. Tem o ego, tem a mente, tem a inteligência, tem a terra, tem o fogo, tem o ar, tem tudo aqui. A gente é um micro, aquela coisa do microcosmos mesmo, é real, né? Tem todos os elementos aqui. E é com esses elementos que eu consigo me relacionar e ver, né? E a manifestação, o que eu vejo é a manifestação da alma. Por quê? Porque vocês estão vivos, e vocês estão falando, e vocês estão agindo, e vocês estão raciocinando e falando sobre Krishna, e isso tudo é a presença da alma nesse corpo. Mas eu não vejo nenhum de vocês não me veem também, né? Então, a gente constantemente, nesse estado condicionado, a gente implementa concepções corpóreas no eu espiritual, é constante. Da mesma forma, em relação à Viratrupa, a gente faz isso, né? É colocar um aspecto material no que, na realidade, é absolutamente espiritual e transcendental, que é o corpo de Krishna. E é bem interessante, né, que quando se fala da fecundação da natureza material, todos os elementos materiais, eles estão no estado de pradana. Estava lendo sobre isso, né? E aí, quando eles entram em contato com os 3 modos da natureza material, aí a centelha espiritual entra na matéria que ela se torna prakriti, né? Ele fecunda. Então, é bem interessante pensar nessa linha de raciocínio, e também quando Brahma cria, né? Vocês estavam falando da criação, eu tinha pensado nisso. Quando Brahma é incumbido de criar, né? Krishna não é incumbido de criar, ele só pode criar depois de muito tempo de meditação e dele ter realizado Deus dentro dele, né? Então, mesmo uma criação material externa, ele teve que realizar Krishna primeiro para ele poder manifestar tudo, né? Então, é bem interessante essa concepção.
há uma proteção também, né? Uma proteção, como a Arada tinha mencionado, sobre as pessoas que têm um olhar materialista, poder ver a natureza e se relacionar indiretamente com Deus. Então, essa proteção, ela não deixa de receber essa misericórdia, mas também o devoto, ele vê, mas com Deus dentro, né? Muito, muito legal. Aí tem um verso em relação ao significado de Prabhupada que conectou bem. É o verso do Bhakti-rasamrita Sindhu, que é o Atashi Krishna Namadi Nabhaved Grahyam Indriyaihi Sevon Mukhehi Jihodal Swayameva Spuratadaha. Que, portanto, os sentidos materiais não podem apreciar o santo nome, a forma, as qualidades e os passatempos de Krishna. Quando uma alma condicionada é desperta para a consciência de Krishna e presta serviço, iniciando com a língua para cantar o santo nome do Senhor, a língua é purificada e gradualmente passa-se a entender quem Krishna realmente é. Esse é o método, né, da prática de Bhakti Yoga. É purificar os sentidos, utilizando os sentidos a serviço ao Senhor dos sentidos. Aqui esse é outro verso também do Bhakti-rasamrita Sindhu. Essa questão do enxergar, não enxergar, ver, não ver. A gente vai conseguir ver através do exercício de desenvolvimento dessa Prema Chakshu, né? Tem Jnana Chakshu e tem Prema Chakshu. Do olhar do amor puro por Deus. Vamos encerrar, gente. Mais alguma coisa? Alguém quer trazer sobre esses versos? A gente vai compartilhar as palestras de Ramachandra lá no grupo do Whats. Vou mandar uma palestra que... Mandar palestra de si mesmo é ruim, né? Mas vou mandar uma sobre a Viratrupa para quem quiser assistir, para quem ficou muito curioso em relação à Viratrupa. Ramachandra, Viratrupa e da Charadeva em português, do Maya por TV. Uhum. Eu vou compartilhar com vocês o jeito de mato sobre Viratrupa, a canção que eu acho bonita. Isso, da Paula Fernandes e Parashurama. E o vídeo de Parashurama vai chegar aí logo nas... Manda a palestra dela pra gente. A palestra da Paula Fernandes ou da Arada Shakti? Da Arada, pra ela não ficar sem graça. Entendi. Ajuda aí, né? Dá pra fazer esse esqueminha, né? Eu assisti essa palestra sua, foi do Bhagavatam pro Centro Hare Krishna, né? Há um tempão atrás, sobre Viratrupa. Eu tive que dar pro Maia pro TV Brasil de novo sobre Viratrupa, fiquei tão de cara. Eita, nossa. Nada, não, foi legal, gente, tô brincando, foi legal. Espero que foi legal. Passa lá no grupo onde a gente assiste as aulas de vocês, pra gente poder... Tá? Vou passar lá, a gente vai lembrar da listinha. Passa lá, a gente pode acessar as aulas de vocês, para a gente assistir. Obrigada, Sueli, muito obrigada, Marcos, obrigada, Jocasta, obrigada, Sol, Anandaraça, Sabrina, Madana Morrini, Luiz Fernando e a Jone, que entrou agora. Tá? E, gente, muito bom passar essa manhã de sábado com vocês. Sol, depois manda mensagem lá pra gente e a gente vai conversando e até o outro, sem ser o próximo, o outro sábado, seguindo com o nosso estudo, para a gente terminar o capítulo 3. Tá certo? Tirou foto? Foto. No último segundo. Fecha o... Tá todo mundo sorrindo. Oi. Aí. Obrigada, Hare Krishna. Hare Krishna, boa semana. Boa semana.